Ir para a Itália tem que conhecer Roma, antes de tudo. É como você vir para o Brasil, que é muito maior, lógico, mas se você vem só tem uma oportunidade e os outros me perguntam, eu falo, vai para o Rio. Não adianta. E assim é Roma. Se você vai e só tem a oportunidade de estar um dia na Itália, Roma. A maior riqueza que a Itália me deu foi poder dar a educação que eu sempre sonhei para os meus filhos. Para mim, eu acho que foi a maior riqueza do mundo. Porque você tem acesso, tipo assim, uma coisa super simples. Quando você faz o colegial aí, aqui, você tem máximo umas 2 opções. Ou 3, mas você tem que ir já em outra cidade maior. Ali em todas as cidades, o colegial tem tipo 8 opções. Dificuldade tem todo mundo. Então a vida não passa a mão na cabeça de ninguém. A gente tem que ser muito humilde para querer aprender sempre. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser muito centrado naquilo que são os nossos valores e os nossos limites. Porque quem conhece o próprio limite pode melhorar. Quem pensa que não tem limite, já chegou no limite. Não pode ir para frente. Café Brothers, episódio 69. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Obrigado, mais uma vez aí. Opa! E aí, Josevaldo Vadim, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Depois de muito tempo, né? Um dia a gente se encontra. Deixa eu explicar, que eu sou estagiário, né? E universitário também, então eu estudo bem. E tal, né? Trabalho. Desculpa. Eu tenho uma vida. Não faz nada direito. Faço várias coisas, mas nenhuma bem feita. Esse é o segredo, hein? Esse é o segredo, hein? Um abraço. Hoje tá lá na direção o Thiago Caetano Tamioso. O Henrique, cara. Mas o Henrique não é engraçado, né? Só o Caetano. Seja bem-vindo aí. Mandar um abraço também pro Álvaro Lanza e pro nosso diretor Thiago Torari, que tá se recuperando, né? Deus abençoe, tamo junto aí. E aqui ao meu lado, né, tá o convidado que hoje está junto com a gente na mesa aqui, Caio. Obrigado aí, boa noite. Caio Antunes. Mais uma profissão para você agora, hein, Caio Antunes? Você viu? Vou ver se eu tenho talento para essa profissão aí. Quiroprata, é isso? Fisioterapeuta, educador físico e agora entrevistador do podcast aqui do Café Brothers. E eu que vos falo, William Xandó, muito obrigado por você estar com a gente aí. Se inscreve no nosso canal lá no YouTube. Segue a gente no Instagram, né? A gente está em todas as plataformas digitais e esse é o nosso podcast. Netão, manda um abraço aí pra galera que patrocina o Café Brothers aí. Manda um abraço? Tá tudo aqui já? Todo mundo Não, manda aí, pô. Faz um merchan aí. Se for pra mandar um abraço, tá tudo aqui, velho. Vamos agradecer a Acelero Telecomunicações, mais uma vez disponibilizando o espaço 100% Café Brothers. Agradecer a Central Serviços. É isso aí. Gold Cereais e 454 Marketing Digital. Tudo que é marketing do café tá relacionado a ele. Então os caras são top. Pode ir firme neles. E hoje aqui também estamos recebendo uma grana aí da JK. Pega o dinheiro aí que a JK trouxe pra nós aí. Aí, nós recebemos um dinheiro aí para as associações aí, ó, da JK. Ó. Todo esse dinheiro aqui foi doado pela JK. Aí, ó, vamos Santo, hein? Conta aí, quem quer dinheiro? Vou até deixar aqui no meio, né? Aí, e hoje vai ser o primeiro episódio, vai ter uma liberação miofacial aqui ao vivo. Você viu aí, cara? Guarda aí, Zé. Pessoal, falando em grana, aqui nesse canto aqui vai ter um QR Code, né? Então, se você quiser fazer uma doação para a associação aqui que a gente apoia, é a AMAPEC, né, Netão? A data? O dia? Não, a AMAPEC. É hoje? Você fala, não, hoje. Porque a última também foi, né? Hoje eu não lembro. A última eu não lembro. Aqui nós amamos a Mar e a AMAPEC. Vai ter um QR Code que você Algum vai aparecer ali, fala. Você vai ajudar uma dessas associações. Uma apoia as pessoas que têm câncer aqui na nossa cidade e a outra cuida das crianças que têm autismo. Então, para quem você doar, você vai estar fazendo bem ao próximo. E então, como é que tá as aulas do Instituto Xandó aí? Tá. Então, uma aula aí com o pessoal aí do DZOP, aí, né, do Zero ao Operador. Então, mandar um abraço para meus alunos aí. Formamos duas turmas, né? Foi muito legal, parceria com o Sindicato Rural. Preparando a galera aí para a safra 22-23. Muito bom. Foi muito legal estar lá com eles lá. Um abraço para a Cláudia lá do Sindicato Rural. Pessoal, e hoje nós estamos aqui com uma brasiliana, é assim que fala? Brasiliana. É uma brasileira que foi embora para a Itália e está aqui de férias.
E a gente convidou ela aqui no Café Brothers para bater um papo com ela. E eu vou apresentar ela aqui agora. Estamos com a Jusilene Roque Marques. Para alguns é a Jucinha, né? Ela é empreendedora lá na Itália, né? No ramo de festas e entretenimentos. Ela também é especialista e presta consultoria de mesa posta e etiqueta. Exatamente. É esposa do Walter Bruno. Ela é a mamãe da Duane, do Valtinho e da Carolina. Seja muito bem-vindo ao Café Brothers. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu sou brasiliana, mas eu não sou só brasileira e italiana, mas eu também sou paraguaia, né? Porque eu nasci eu sou super internacional. É porque o Antunes que é do Paraguai, o Antunes é. Mas eu nasci em Ponta Porã mesmo. Ela nasceu em Ponta Porã. Eu nasci na fronteira. A única Paraguai legítima. Legítima, legal, verdadeira. E, cara, hoje tem mais uma curiosidade com o Café Brothers, né? Que tem um irmão que tá na mesa aqui, sabe... Vai dar briga de família, hein? A responsabilidade é toda dele. Se voar as canecas aqui, a culpa não é nossa. É da minha mãe aqui. Não, ensinou isso, cara. Mas isso vende. Então tá bom. Pela polêmica, né? Deixa eu perguntar pra você, pra gente começar esse bate-papo, porque assim, a gente tá curioso pra saber como é que você foi parar na Itália. Né? Que não é uma coisa muito comum. O pessoal geralmente vai para os Estados Unidos, Portugal, né? Mas para a Itália, assim, em específico, não é muito comum de falar assim, ó, o brasileiro foi para a Itália. Como é que foi isso? Bom, a minha não foi uma escolha, eu vou para a Itália, eu quero ir para a Itália. A minha foi uma escolha de coração, de uma história com o meu marido, de uma história que se concluiu com o nosso casamento, quer dizer, se iniciou com o nosso casamento indo para a Itália, mas começou muito tempo antes, né? Sim, eu conheci meu marido, eu tinha 15 anos, era a primeira vez que eu estava saindo de casa, sozinha. Caramba, hein? E tava indo para conhecer o mar, porque aqui, mas eu acho que ainda hoje, né, tem, quer dizer, até 10 anos atrás, porque não é ainda hoje, parece que faz muito tempo, a gente não vamos entrar dentro do tempo, do espaço. Mas falando sério, geralmente as festas de 15 anos eram a mais importante, né? Então, minha mãe perguntou: o que você quer, uma festa ou uma viagem? É lógico que eu que adoro caminhar, não é à toa que fui parar na Itália. Falei, não, eu quero uma viagem. E então, daí saí para poder conhecer o Rio de Janeiro, porque eu nunca tinha visto um mar. Era a primeira vez que eu queria ver esse riozão de perto, né? Nunca tinha visto, e o lugar que eu queria conhecer era o Rio de Janeiro. Minha mãe tinha uma amiga que morava lá. Na época, minha mãe estava começando, minha mãe é a Dirlema, da JK, para quem não soubesse. E ela já tinha boutique, mas estava começando a crescer como boutique. E tinha essa amiga que era uma representante também de uma marca de vestidos, de roupa. E vinha, e sempre falava, manda a Jusilene lá em casa. Quando eu mandar ela, manda vir ficar aqui em casa. Exatamente. E daí, era coincidência, naquele período, tinha acontecido também que eu queria muito conhecer, viajar, e ela não podia naquele período, era um período, eu lembro até hoje, janeiro, fevereiro, ela não podia vir junto, que ela tinha compromissos de trabalho. Então daí a amiga falou, não, fala assim, eu tô saindo de Campo Grande com o ônibus, você manda ela de Maracaju para Campo Grande, em Campo Grande eu pego ela na rodoviária e ela vem junto comigo para lá. O problema é que a mãe colocou eu no ônibus errado, não colocou eu no ônibus para Campo Grande, colocou no ônibus para Dourados. E daí eu cheguei em Dourados, todo mundo desceu do ônibus. E daí? O que você vai fazer? Volta pra trás. Liguei pra minha mãe, eu tô no ônibus errado, volta pra trás. Eu voltar pra trás? De jeito nenhum, eu pra trás a gente não volta, só pra frente. Peguei, desci, comprei a outra passagem, fui pra Campo Grande. A amiga da minha mãe já tinha pego o outro ônibus, então não podia ir com ela pro Rio de Janeiro. Desci na rodoviária, tinha uma outra amiga lá que tava esperando, peguei o outro ônibus e fui sozinha, sentadinha lá no ônibus o tempo todo, todo lugar que parava, eu descia, chamava no orelhão da minha mãe para falar, tá tudo bem, tô indo, tô aqui, tô nesse lugar, esse, aquilo. O pessoal que... Por que ela não ligou do celular, pessoal? Porque eu não tinha celular. Porque não existia celular. Na época não tinha. Dinheiro só em espécie, né? Exatamente. Sim. Dinheiro espécie, cartão, eles compravam o cartão, colocavam no orelhão. Era moedinha, ficha. Depois veio o cartão. Ficha. Era ficha. Depois veio o cartão, né? Você comprava o cartãozinho e colocava lá. Gente, não precisa falar esse detalhe, que é isso? Não, mas mas da pré-história, como é que é? Os dinossauros? Mas também faz parte dessa época. Mas por isso, porque a gente faz parte. Não parece, mas a gente faz
participar. Eu não lembro muito dessa época. Eu não lembro muito, é da minha idade, rapaz. E daí você chegou lá no Rio de Janeiro? Eu cheguei no Rio de Janeiro e essa amiga da minha mãe sempre, ela falava vários idiomas, então ela também, para fazer bico, ela fazia guia turística. Um freelance, vamos dizer assim. Exatamente. Daí ela falou, olha, Jucinha, você tá muito cansada, com certeza, eu tô em um lugar legal, mas amanhã daí eu levo você nesse lugar, porque você vai estar cansada, vai querer dormir. Eu falei, eu tô cansada. Eu não tô cansada. Bem capaz, com 15 anos, quem vai estar cansado? A gente chega no Rio de Janeiro, quem vai dormir? Daí, tomei banho, saí com ela e naquela mesma noite, eu conheci meu marido. Naquela mesma noite, eu entrei num lugar que tava dançando, porque eu nunca tinha ido numa discoteca de verdade, então eu tava dançando toda faceira, e eu até hoje, quando eu danço, não é que eu vejo quem tá em volta, eu quero só saber dançar, e eu não tinha visto ele. Mas a amiga da minha mãe tinha visto que esse rapaz tava me olhando, e na época também tinha o tal do lento, né? Tinha as lentinhas. Você é da época da lentinha, né? Época do... Aí eu vou dar o cabo de vassoura do lado aqui, ó. O Netão era o rei do inferninho ali como que é a Piscina Clube. Piscina Clube. Eu era tão corajoso, demorava umas 4 horas pra pegar o cabo de vassoura e chamar uma mulher pra dançar. Nossa. Aí em 30 segundos já te tirava fora da... já vinha outra, roubava já o parque. A música lentina quando tava acabando o baile, né? Tava acabando a festa e colocava a música lentina, né? Exatamente. Mas nesse caso era uma discoteca, né? Na época, uma discoteca muito famosa também, em geral, no Brasil, era o Zoom. Não sei se vocês lembram, o Zoom no Rio de Janeiro, uma discoteca bem importante. E tinha a hora da música lenta. E eu fui sentar e ele veio me chamar para dançar. E daí, ele nunca foi feio, meu marido é um homem muito bonito. E eu sempre gostei muito da elegância de um homem. E era muito difícil para mim ver de verdade aqui. Tinha, rapaz bonito sempre teve, mas era difícil eu ver alguém de camisa, com um blazer, com uma gravata, uma coisa. Então, eu vi aquele rapaz bonito, elegante, me chamou para dançar, foi amor à primeira vista. Aí o cara pegou e colocou ela aqui assim, ô, Caio. E só. Fechou, mas mano. Você calcula essa conversa? Que um português, outro italiano? Como que foi? Como é que você desenrolou essa parada aí? Falou, primeiro eu perguntei pra ele se ele era argentino, porque eu não tinha entendido que ele era italiano, né? Daí ele falou, não, argentino não. Eu falei, ainda bem. Mas você conseguia entender o que ele falava? Não muito. Mas se comunicava por gesto. O italiano fala com a mão, né? Então, quer dizer, comunica por gesto. O italiano quer amarrar a mão pra trás, eles não conseguem falar, né? E é assim mesmo, é bem assim. E daí, a gente marcou de se ver no outro dia. Ele estava em Copacabana, eu também estava em Copacabana. A gente se viu no outro dia, continuou se vendo, tudo. Foi aquela paixão, 15 anos, adolescência. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 20. Não era tanta diferença? Não. Ele tinha 20. Ia fazer 21, mas ele tinha 21 anos. Aliás, ele fez 21 anos quando a gente se conheceu. Ele veio exatamente, era no período de aniversário dele. E na época não tinha, vamos repetir, celular. Sim. Não tinha internet, não tinha nada disso. Mas tinha carta. Tinha carta, e ele me escrevia sempre. Olha, eu sou desse tempo. E telefonava domingo. Que domingo a gente tinha mais tempo. Mas e para traduzir essas cartas? Você tinha um dicionário? Eu tinha a mãe de uma das minhas melhores amigas, que era italiana, aqui. Aqui em Maracaju? Sim, a mãe da Tininha, né? A avó da Tininha Perac. Então, ela traduzia para mim as cartas e me ajudava a escrever. Eu comprei um dicionário em italiano. Legal. E daí comecei a estudar o italiano nisso. E a gente se viu no outro ano e se viu no outro ano ainda. Caramba, então o negócio foi sério, não foi só uma paixão de férias. Não. A gente continuou a se comunicar. E daí, quando era no terceiro ano que a gente se via, que a gente estava junto, eu voltei para casa e descobri, muito tempo depois, eu já tinha uns 5 meses que eu estava grávida. Do nada, eu sentia... Você tinha, então, 18 anos? 17 para 18. Minha filha nasceu em novembro, eu fiz 18 em outubro. E aí? E daí, ali a coisa ficou meio complicadinha. Embaçado. Meio embaçado. Primeira coisa, porque de verdade, eu não pensava em casar, eu não queria casar, não era a paixão da minha vida casar. Eu pensava em tantas outras coisas, mas nunca pensei em casamento como realização do projeto da minha vida. Acho assim uma coisa maravilhosa, mas não era aquilo que era o projeto da minha vida.
E foi um traumático, porque, lógico, ele lá do outro lado do mundo. Minha mãe crescendo essa filha, que já eu não tinha meu pai, porque meu pai morreu quando eu era pequena. Então, crescendo essa filha que, imagina, Maracaju, uma menina de 17 anos, que fica grávida, que ninguém conhece, na verdade, esse pai dessa menina. Quer dizer, existe ou não existe? Que, tipo assim, é a década de 80, exatamente. Né? 30 anos atrás. Porque assim, ó, na década de 80, era muito vergonhoso, cara, uma mulher ficar grávida. E eu falo isso porque a minha mãe também ficou grávida nessa época, e no caso ela era uma mãe solteira também, ela ficou grávida em 84. Então, tipo assim, era tão vergonhoso para uma mulher ser mãe solteira que a minha mãe me registrou no nome do marido dela. Que, tipo assim, conheceu depois que eu nasci e tal, coisa errada, e colocou o sobrenome. Eu registrei a Duane, eu era uma menina de 18 anos que fui no cartório, registrei a Duane com o meu nome e pai, como que se fazia na época. Pai ausente, pai indefinido. Quer dizer, que palavra terrível, indefinível. É bem definido. Eu sei quem que é o pai. Mas chegou a sofrer essa discriminação das pessoas olhar pra você de maneira, sei lá, diferente por causa disso? Não só por causa disso. A gente sofreu discriminação por muitas coisas. Porque, de verdade, quando a cidade é pequena, minha mãe sofreu discriminação no começo, também porque chegou sozinha, sem marido, porque ela já era viúva, com uma filha pequena. Então, eu acho assim, discriminação é uma coisa que... Acho que cada um de nós tem um momento na vida que vai passar por discriminação. Acho que a pergunta do Neto foi o seguinte: na época, quando você ficou grávida, também, sofreu, como não? Você sentia que o pessoal olhava diferente pra você? Alguns sim, mas eu senti também muita solidariedade de outras pessoas que eu não imaginava. Então, eu acho que a discriminação depende do jeito que você pega, qual é o teu olhar para aquilo, porque pode deixar você ser uma pessoa mais forte, você pode ver em outras pessoas que você não imaginava uma força, uma amizade que você não imaginava que tinha, pessoas que não estavam presentes todos os dias. Então, eu acho que discriminação pode ser também utilizado como uma maneira de crescimento pessoal. Legal. Depende daquilo que você pega. Né? Eu fiquei curioso também, porque assim, nós estamos na fase da mãe solteira, digamos. Mas como é que foi essa questão de você combinar com eles? Não, vamos fazer dar certo, vamos... Então, daí, se como de verdade não era no meu plano, e eu tive muito apoio da minha mãe, da pessoa que era o marido da minha mãe, o pai dos meninos, o Edson, ele foi pra mim um pai também. Eu tive muito apoio deles, então pra mim foi mais simples. Depois que passou aquela parte do choque, né? Foi mais simples planejar, vamos crescer essa filha. Então, ela foi muito bem-vinda em casa, com a idade deles, eles eram pequenos, o Caio e o Job, irmãos, né? Praticamente irmãos, eles cresceram junto, né? Eu com ela somos 4 anos. 4 anos de diferença. Eu cuidava já deles quando voltava da escola e tudo, porque minha mãe trabalhando sempre, então eu ficava em casa à tarde e entre outras coisas que tinha que fazer, também cuidava deles. Então, quando nasceu minha filha, sim, é lógico, é diferente de uma filha, mas na época eu continuei fazendo mais ou menos aquilo que era, eu estudava, ia trabalhar, porque a gente sempre trabalhou. Né? Sua rotina. A minha rotina normal. E deixei bem claro pra ele que a gente não tinha aquela necessidade de casar naquele momento ali, se fosse pra ser, seria. Passou algum tempo. E depois de 3 anos e meio, daí a gente resolveu, ele de novo, a gente se aproximou de novo e daí a gente resolveu casar. Aí ele desceu aqui pro Brasil. Mas teve uma vez que você foi pra Itália e ficou com ele um tempinho lá. Sim, foi assim. Duane, né? Sem a Duane, porque a gente tinha que entender... Para mim era muito importante que a gente estivesse junto, porque a gente tinha que estar junto. Não por causa do filho. Não por causa do filho. É lógico que o filho foi um motivo a mais pra gente poder de novo se reencontrar. Porque, na época, mas de boa, isso não é uma crítica. Meu marido, na época, ele morava lá e eu morava aqui. Eu aqui não é que estava dentro do convento, ele lá não é que estava dentro do convento também. Então, eu fiquei sabendo que ele tinha uma namorada fazia muitos anos. Eu não sabia disso. Ele ficou... Noivo. Mais... Exatamente. Tá, merda, cara. Mas eu não sabia. De novela, mano. Tá louco. Novela da vida real, mano. Tá louco, cara. Você imagina. O cara tá pimentando isso. Não, mas ela quer contar por parte, não. Só voltando, qual foi a reação dele
Quando ele ficou sabendo? Diante dessa gravidez, por exemplo, eu tô grávida, né? Tipo, você achou que você queria dar um golpe? Não, porque é uma coisa que ele sempre falou, porque quando eu mandei a carta, porque lógico não podia telefonar, era uma coisa muito difícil de explicar sem saber falar bem a língua. Então eu escrevi, escolhi bem as palavras para poder explicar, mesmo porque de verdade eu descobri de estar grávida mais pra frente. Que frio, hein, cara? Ela é uma pessoa fria, não vou escrever uma carta, mano, pra falar. Mas ela podia ligar. Não, eu sou prática, eu não sou fria, mas eu sou prática. Eu sou muito prática, sempre fui. Quando eu tinha 15 anos, desci do porque, assim, ônibus, entrei no outro. Eu acho que aqui ninguém foi pai na adolescência, se não foi eu fui também. Eu também não fui, né? Não foi ainda, né? Assim, porque, quase. Porque assim, ó, eu tô falando uma experiência minha, porque assim, ó, eu com 20 anos, a minha mulher ficou grávida. E ela tinha 17. E quando a gente foi contar pra mãe dela, não deu tempo de contar. Ela ficou sabendo, uma cidade pequena, Maracaju. Ligaram pra minha sogra e falaram que a Aline tava grávida, mano. E daí ela ligou pra mim e falou assim, vem aqui que minha mãe tá sabendo e meu pai tá sabendo e quer conversar. Não teve carta. Foi no cara a cara ali. Não, eu pra minha mãe que contou foi eu. E outra, ela não sabia falar italiano e ela também sabia falar português. Não, mas assim, essa apreensão, né, que a gente fica, né, cara? Não, daí a minha apreensão foi mais falar pra minha mãe. Falar pro Walter já foi um segundo passo. Então, para minha mãe, eu tive essa apreensão de filha adolescente. Mesmo porque não tinha do meu lado a pessoa que falasse junto comigo, estamos grávidos. Era só eu que estava grávida. Então, aquilo foi mais difícil. Já informar o Walter, que na época era o meu namorado de longe, porque era assim... Um romance da praia. Romance da praia. Romance carioca. Ali eu já me coloquei também no lugar dele pensando, gente, tá... Maravilhosa, Jusilene, sou apaixonada, como que não vai apaixonar? Sou linda, lógico. Então, é claro, tudo aquilo que quer. Mas, gente, uma filha, não era isso que eu estava planejando. Como eu não estava planejando também. Ele não me obrigou. Não é que é uma história que fala, gente, ele chegou, te obrigou. Não. Eu quis estar junto com ele. Então, quer dizer, era uma escolha bem... Aí você foi lá, passou esse tempo com ele na Itália. Não, daí eu escrevi uma carta e falei pra ele que eu tava grávida, mas que, primeiro de tudo, porque ele não conhecia nem minha família, gente. Ele conhecia só eu. Ele não conhecia minha mãe, não conhecia minha cidade, não conhecia ninguém. Ele conhecia só eu. Apaixonado até hoje. Todo ano ele vem. Adora minha família, já é a dele. Ele até rouba. Daí, nisso tudo, eu escrevi a carta e falei, olha, é o seguinte, primeira coisa, porque brasileiro, pro italiano, brasileira, golpe do baú, vai querer alguma coisa. Eu falei, não vai passar fome tua filha, eu não preciso de nada, não vai faltar nada, eu só tô te avisando porque você tem o direito de saber que você vai ser pai. Se um dia você quiser ter obrigação, vir fazer, eu não quero casar, não pense que é isso. Se você quiser conhecer, é um teu direito, essa vai nascer uma criança e é tua filha. Meteu marcha, falou, claro. E aí? E daí passou, ele me escreveu contando a história, que ele era noivo, essas coisas tudo, e a gente passou 2 anos sem se ver. Absolutamente. Apertaram pause na história. Eu, por obrigação sempre, os primeiros 6 meses, mandava uma foto quando a menina nasceu, com os meses, isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu fiz. Você não deu sinal, ok, é o teu direito. Mas dentro de mim, eu nunca tive raiva ou rancor, eu pensei, assim... Eu sei o que eu enfrentei, mas é uma decisão minha ter enfrentado aquilo e eu levei pra frente. Eu falei, mais cedo ou mais tarde, com a filha, eu tenho certeza que ele vai pegar a responsabilidade. Eu não errei com essa pessoa, eu sei, eu sou muito instintiva. Legal. Eu sei que essa pessoa é uma pessoa do bem, mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. E foi o que aconteceu. Depois de 2 anos do nada, chegou minha mãe em casa. Enquanto isso, outras histórias, propostas de casamento que eu falei que não, e coisa, porque eu não queria ir embora, que eu queria ficar aqui. Assim, naquela época, tinha assim, os filmes do Poderoso Chefão, que, tipo, todo mundo da Itália era mafioso, né? Então, minha mãe... Pessoal, vocês não estão vendo aqui, mas eu queria que vocês vissem a cara do Thiago Tambioso que ele fez agora. Cara. E, tipo assim, é um Capone, é o Capone. Minha mãe achava. E tipo, o sul da Itália ainda, né, mano? No sul da Itália, perto da Sicília ali. Aí sim. E daí a minha mãe veio com essa carta onde ele falava que ele queria, explicando, pedindo desculpa da ausência, isso e aquilo, que ele queria conhecer a filha. E falando pra mim levar ela na Itália, né? Daí eu falei, não, olha, eu não tenho nada pra fazer na Itália, você também não precisa vir aqui em casa, porque eu acredito, eu não sabia se ele tava ainda com essa noiva, se ele já tinha casado, gente, eu não sabia nada. Então, quer dizer, peraí.
Falei, você também não tem obrigação de vir em casa, porque é uma pessoa que às vezes você vai se sentir em dificuldade, sei lá como tá a tua vida, como que você tá fazendo. A gente se vê onde a gente se conheceu, no Rio de Janeiro, um território neutro. E você conhece a tua filha. Doido pra viajar, né? 2 anos sem ir no Rio, né, cara? Você acha? Não, mas de verdade eu achava que era coisa melhor. Aí foi na casa da amiga de novo. Daí, não, foi no hotel. Daí fui no hotel, o mínimo hotel, lógico. Daí fui no hotel, ele conheceu a filha, tudo. Na verdade, realmente a nossa história foi muito importante. E quando a gente se viu, foi os primeiros dias. Não. Eu quero saber disso aí, mano. Tipo, você tava lá no hotel e como que foi esse sentimento? Você viu ele? Ah, lógico. De novo, passou um filme na cabeça. Nos dois. Só que é claro que na verdade, ele tava mais nervoso do que eu. Ele era uma pessoa que ele se sentia em dívida comigo, né? Ou com a filha. Então, é lógico que era normal que ele tivesse mais nervoso do que eu. Vocês viram que eu sou uma pessoa um pouquinho prática, né? Muito fria. Então, de boa, sim. Lógico que eu senti emoção, mas na boa. Deu um abraço, nada? Não. Oi, tudo bom? Essa é a tua filha? Não é assim, 2 anos, pô. Ele não... Bom, chegamos e ele tinha pego um quarto e com um quarto de casal. Eu subi lá em cima porque eu cheguei antes dele. Subi lá em cima e falei, aqui tem um erro. Chamei na recepção e falou, por quê? Eu falei, não, porque aqui tem uma cama de casal, e nós não somos casados e não vamos dormir juntos. Então, só ou me dá um outro quarto ou você separa as camas. Daí ele subiu, a hora que ele chegou, tava tudo separadinho. Mas era mais uma coisa que realmente, não é que eu não queria de novo me ferir, não queria de novo entrar naquilo. Não, com aquele senso de proteção, né? Lógico. Poxa, vou deixar o cara me zoar de novo. Não, e outro, você tá de parabéns, mano. Você foi... mulher mesmo, cara. Porque se eu fosse no teu lugar, eu ia fazer mesmo. Calma aí, mano. Que não é bagunçado, não. Ficou 2 anos aí. Aqui é o Brasil. Mas ele daí, do momento que ele voltou de novo e conheceu a Duane, e a gente se encontrou de novo, dali pra frente, eu posso te dizer que ele pegou todas as responsabilidades e até mais. Ele realmente, eu sabia instintivamente que a pessoa era aquela pessoa que ele se apresentou depois, sabe? Você pensou o alívio na cidade de ver que era um homem jovem, que não era um velho, né? Verdade, isso sim. Porque era um homem que ninguém conhecia. Então, assim, todo mundo pensava que eu tinha ido no Rio de Janeiro com o velho, rico italiano. Exatamente. E eu não, porque se tem uma coisa... Olha, eu sou muito esteta. Eu gosto... da beleza. Então, pra mim, era muito importante. Eu não colhei até aqui. Tive muitos rapazes bonitos, às vezes de boa família, mas tem que ser bonito, senão não dá. Também, cara. Você viu? Aí, beleza. Nesse encontro, aí vocês decidiram ficar juntos? Daí, nesse encontro, a gente começou de novo a se frequentar. No sentido... Ele falou... a namorar de novo, a estar junto, mas eu sempre... Ok, eu tô bem na minha casa, eu já tinha uma loja minha mãe tinha aberto uma loja pra mim, tinha comprado, quer dizer, eu já tinha a minha vida de novo. Então, não é que, encontrei, voltamos, vamos casar. Pronto, não, vamos devagar de novo. Daí, ele veio pra cá. Daí depois ele me pediu pra ir pra Itália, e ali ele jogou a carta boa e me conquistou, porque ele falou, eu quero que você venha pra Itália, mas eu quero que você venha sozinha, porque eu quero ficar com você. Você vem fazer férias 1 mês, o que você quiser. Não que eu não queira ver a minha filha, mas eu quero saber se entre a gente funciona aqui no lugar onde eu vivo. E daí ali eu falei, então talvez eu dê uma segunda chance. Daí fui. Que legal, hein? Não, mas se pensar analisar... Que ano que era isso, Maurício? 1980? 1989. Você quer analisar nessa época? Não, peraí, desculpa. 1993, quando a gente se... Tanto essa preocupação quanto a dele, né? Pô, será que realmente o filho é meu, né? No caso desse povo, né? Verdade, mas é verdade. Não tinha DNA, não tinha nada, né? Porque você imagina. Já tinha DNA. Já tinha? Tinha sim. Sim. Eles foram até no Ratinho. Você não ficou sabendo? Depois fomos casos de família. Os caras no Ratinho. Mas tinha DNA, mas não. Mas você vê que legal, né? Não. Isso é uma coisa que realmente, por muitos motivos, ele nunca quis. Eu sempre me ofereci. Ele nunca quis? Ele nunca quis. Olha, ele acreditou. Ele é um gênio. Mas assim, mas eu me ofereci de boa. A responsabilidade, e ela né? com ele, apesar que eu nunca vi ele. Sim. Você tá pondo em dúvida.
Porque ela pode parecer com ela também. Parece um pouco comigo, um pouco com ele. Com os dois, é misturado. O pior é que ela parece mais com a família deles. Exatamente. Com as primas. E o jeito meio brabo, assim, de italiano, é muito ele. E muita coisa brasileira ela tem. Sim. Ela é misturada. Ela é misturada dos dois. E aí você foi lá, ficou quanto tempo lá? Daí eu fui e fiquei de férias. Nesse test drive lá? Um mesinho mais ou menos. Daí depois voltei, daí dali a gente começou a falar em casamento. Ele começou a falar, quer dizer, não é que ele começou a falar em casamento. Ele falou um dia assim, do nada, ele veio pra minha casa de novo. Daí naquele ano a gente se viu tipo 7 vezes. Ele ia e voltava da Itália. Eu fui só uma vez pra lá, mas ele ia e voltava. Daí, das últimas vezes que ele veio, ele chegou ali, ligou e falou assim, não, a gente não pode continuar assim, temos que ficar junto, vamos resolver o que a gente quer fazer. E eu falei de boa, mas de boa de verdade, nunca imaginei que ele respondia aquilo. Não, mas eu tô muito bem na minha casa. Mas você tá no defensivo também, né? Não, mas era verdade. Eu falei, eu estou muito bem na minha casa, não tem nenhuma necessidade. Se um dia... Assim, eu acho que a Juscelene sempre teve o que a gente chama hoje de rede de apoio, né? Que ajudava ela. Minha mãe não foi uma mãe que no começo talvez julgou um pouco, mas depois foi aceitando, e a Duane veio assim muito bem-vinda, alegrando sempre a casa, foi criando. Então assim, tinha essa questão dela se sentir bem aqui e acolhida também. E não só, eu tive um exemplo muito forte daquilo que agora é culturalmente importante, do poder da mulher, né? Da mulher poder fazer tudo sozinha. Então, minha mãe, ela cresceu 2 filhas sozinha, ela criou aquilo que ela criou sozinha, trabalhando. Então, eu nunca tive assim, não vou conseguir porque eu não tenho marido, porque eu não tenho esposo, porque eu não tenho alguém do meu lado. Eu nunca pensei nisso. O exemplo era bom, né? Então, eu não tinha aquele medo, meu Deus, agora eu tenho uma filha, não tenho marido, não vou... Eu falei, que maravilha, não precisei casar, já tenho uma filha, tenho as minhas coisas, tenho a minha independência, pronto, não preciso casar. Já vou deixar até uma semente aqui nessa terra aqui já. Exatamente, eu tenho tudo aquilo que sempre falando que eu não era uma pessoa tipicamente que queria casar, não era aquilo que eu tinha na minha cabeça. O plano inicial não. Então, quando aconteceu, sim, lógico, não foi fácil, não foi simples, mas aí eu comecei a olhar o lado positivo e pensei nisso. E eu já tinha a minha independência econômica, já trabalhava, minha mãe já tinha pego pra mim. Eu comecei ali a minha paixão por aquilo que é a mesa posta, porque eu tinha uma loja de decorações, artes e decorações, e vendia pratos, vendia móveis, vendia essas coisas. Então, comecei já a entender aquilo que eu queria para mim. Quando de novo eu me revi com o Walter, eu já estava centrada na minha vida. Então, por isso que eu fiz tudo bem devagar depois. Eu não me joguei completamente. Porque... Eu tinha só personalidade formada. Né, mano? Você ia ter que abrir mão de novo. Só tinha 20 anos. Não tô falando de uma mulher madura de 40. Tudo bem, mas eu já tinha centrado aquilo que eu queria pra mim. Então, pra mim... Era alguma coisa a mais. Eu tinha que saber que do outro lado aquela pessoa realmente queria muito uma família comigo, queria muito estar junto comigo para poder deixar o resto das coisas. Aí ele falou assim, o negócio é o seguinte, do jeito que tá, não dá, nós precisamos resolver isso. Daí eu falei para ele assim, eu tô muito bem em casa, eu acho que vou sair da minha casa só quando eu for casar. Então vamos casar. Esse foi o pedido de casamento romântico do meu marido. E daí você casou lá na Itália? Não. Aqui. Casou aqui. Trouxe a família inteira dele pra cá. Caramba, sabe? Eu falei, daí ele falou, então tá, vamos casar lá. Eu falei, não. Posso fazer uma observação? Cara, é o seguinte, até conversei com os meninos aqui. Numa outra oportunidade que você vir, eu quero te convidar só pra gente fazer um conteúdo Red Pill. Porque, cara, eu nunca vi uma pessoa tão certeza e uma mulher, vamos dizer assim, convicta do que ela queria com aquela idade, porque agora tem muita mulher insegura, que tipo assim, acaba aceitando qualquer coisa, entendeu? E você não. Mesmo na situação, vamos dizer, adversa, você se posicionou e falou, não. Mas o Caio citou um exemplo, uma coisa bem importante, a rede de apoio da mãe dela tem um mindset isso aí, já veio de casa. Então pra ela cara, sido mais fácil. Mas mesmo assim, em outra situação, pelo que ela tá falando, as pessoas já iam ceder. Ela falou, não, calma aí, vamos casar, vamos... Não, eu nem falei vamos casar, eu estou bem assim. Se a gente tiver, assim, se a gente
que tiver intenção de criar uma família junto, a gente vai esperar, mas não é uma coisa que tem que ser obrigatória. É também uma questão de personalidade. Eu odeio obrigar alguém e não gosto de ser obrigado de fazer as coisas. Então é uma coisa que eu nunca fiz isso. Tem que ser espontâneo, tem que querer. Então eu nunca fiz pra ele aquilo que eu queria que fosse pra mim. Exatamente. Aí ele veio pra cá, vocês casaram. Daí nós casamos aqui, daí depois, o dia depois do casamento, um choro total. Eles eram crianças, o Caio chorava. Não era um casamento, era um funeral, só chorava. Porque só chorava. No outro dia fui embora. Minha irmã casou no outro dia. Que cresceu minha irmã, ele. Minha sobrinha. Lua de que era mel, uma vai. irmã. Você entendeu? Então, Putz, cara, então não, foi... Minha mãe vídeo de casamento, todo mundo chorando. Eles E- eram pequenininhos, tinham 4, 3 anos. E não tinha esse acesso hoje de câmera, de celular. Você tinha que falar no telefone. Ela ligava uma vez na semana, no domingo. No domingo. Ficava todo mundo lá esperando domingo, tô levando tocar pra atender e falar com ela. Caramba, então foi uma festa triste. Foi uma festa Não, triste. foi uma festa alegre. A tristeza era pela partida. Alegre Foi uma foi- festa triste, não foi triste. Foi uma festa. Daí, no final da festa, como todo final da festa, a gente entendeu que no outro dia eu tava indo embora. Daí, ali, bateu aquilo que era tristeza. Só que... aí eu falo, como com certeza também o meu marido, assim, aquela força que me deu a mais de eu deixar tudo pra ir embora, ali foi o amor materno. Lógico, se eu não gostasse dele, se eu não amasse meu marido, eu não tinha Mas era dito importante sim. pra filha ter o pai eterno, né? Exatamente, mas foi o amor materno que fez com que aquele outro amor de filha e de família deixasse tudo o resto pra poder ir pra Ô, lá. Joá, a questão de você não ter crescido com um pai, não um pai ausente, porque você teve pais, mas a questão de você não ter crescido com seu pai biológico interferiu na sua decisão? Ou você acha, muito, que você sim. tinha que dar Sim, pra sua filha interferiu na minha decisão nas duas maneiras que eu decidi. Seja quando eu decidi, não, eu vou ter uma filha e vou levar pra frente de qualquer jeito, porque se eu cresci com a minha mãe sem um pai, por que eu não vou conseguir crescer uma filha sem um pai? E também quando eu decidi de casar, porque eu pensei, eu sei como pra mim foi difícil crescer sem uma figura paterna. Até respeitar, sabe aquela coisa da adolescência, por exemplo, um dos motivos pelo qual eu nunca acreditei muito no namoro, no casamento, porque pra mim era difícil achar uma figura masculina digna de respeito. Eu respeitava muito as mulheres, até hoje. Não que mudou com o tempo, mas pra mim, mulher sempre foi igual a poder, caráter, consegue fazer tudo, vai tudo pra frente. Homem, talvez. Então, quando meu marido falou, então vamos casar, eu aceitei também por isso, porque eu queria que a minha filha tivesse a possibilidade de ter uma figura materna e também paterna, não só. Ah, sim. Essa é a referência, né? Exatamente. Legal. Aí você foi pra Itália, chegou lá. Que ano que era isso? Era o 94. 94, ano da Copa, né? Nem fala, nem fala. Ah, cara! Quase é um divórcio, né? Caramba, e aí? Pô, Nem você cheguei, tava... já tava voltando pra trás. né? Foi a final, Brasil Foi e a Itália. final. O Bayern chutou pra fora. Né? Exatamente, nem E aí, fala. você torceu pra quem lá, cara? Brasil, até hoje. Se tem Brasil e Itália, é Brasil. E todo mundo sabe, lá em casa ninguém nem ousa a torcer pra Itália. Até hoje, quando aconteceu as outras final, meu marido numa casa e eu na outra. Cara. E você que não falava língua, não falava italiano, Não como é que falava? você se virou lá, assim, no começo? Bom, primeiro eu sempre gostei muito de ler. Daí o que eu fiz? Eu levei os livros que eu gostava mais daqui em português e recomprei ali em italiano. E daí eu li em português e li em italiano. Li em português e li em italiano, para entender também aquilo que era o sentido das coisas. Assisti televisão ajudou muito. E, como vocês viram, eu sou muito tímida, então pra mim era difícil falar, né? Não, mas na verdade eu não tenho até hoje, eu não tinha medo de errar, então eu me jogava. 30 dias eu tava falando italiano lá, conversando com todo mundo. Não, porque as pessoas acham que é fácil italiano, mas ele não é fácil. Não é. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu só situações. conhecia uma rua que tinha a tia que cresceu meu marido, eu conhecia uma rua que ela tinha me mostrado onde estava todos os supermercados, as coisas. A cidade é grande, não é só uma rua, mas eu só conhecia aquela. Saía da minha casa, chegava naquela rua e voltava. E aí eles têm muito momento de festa de santo, tem festa de santo direto lá, direto essas coisas. E um dia tinha festa desse santo. E daí aquela rua estava fechada porque era feriado. E daí eu falei, meu Deus, e agora? Daí eu fui, porque ali tem muito
As estradas são antigas, são pequenininhas, então você tem muito, como que fala, contramão, né? Então pode ir de um lado e só volta do outro. Então eu fui de boa, porque não estava fechada. A volta eu tinha que voltar por essa estrada. E estava tudo fechado. E daí, fazia o quê? 2 semanas que eu estava ali, nem falava bem o italiano. De carro, é isso? De carro. Daí parei, desci e falava, eu sou a esposa do Walter, Steel Casa, que é a firma. A minha casa, onde eu vou? A minha casa, onde eu vou? E fiz eles me levaram pra casa. Os humanos que estavam ali responderam. Os humanos que estavam ali. Os Google humanos. Naquela época eu não tinha, né? Né? Daí me levaram lá em casa. Eu lembro, uma das primeiras coisas, que foi muito engraçado. E você foi bem aceita lá na Itália? Como brasileira, como... Porque assim, a imagem que eu acredito que fora tem as brasileiras, não é uma imagem assim, boa. E muitos daqui saem para outras questões. Para o italiano, principalmente nos anos 80 e 90, o italiano vinha para o Brasil para fazer turismo sexual. Uhum. Era isso. Infelizmente é uma verdade. Porque assim, como a gente tinha essa noção do velho da lancha, lá eles tinham da menina brasileira. Exatamente, entendeu? De programa. Então, quando eu chegava, e eu sendo muito expansiva, oi. Daí eu entendi que não era assim. Porque quando eu falava que eu era brasileira, as mulheres, as outras meninas me olhavam mal. Ela veio aqui para pegar. Eu já estava casada, tinha meu marido, que lindo, maravilhoso, que eu era apaixonada, não queria marido dos outros, não queria namorar de ninguém. Mas elas ficavam, é brasileira. E os homens, é brasileira, de onde você era? Daí eu já falava na hora que não tem nada a ver, porque eu tenho um monte de amiga, porque daí você fala Rio, eles pensam Rio, Copacabana. Rio de Janeiro é uma coisa imensa. E Copacabana não é que só vai o garoto de programa, mas na cabeça deles é assim. Daí eu falava, não sou do Rio. Pronto, daí já melhorava, porque como se fosse igual a isso. Não, mas a imagem era a notícia que chegava, era isso? Era aquilo, porque também não tinha, por exemplo, agora eles já têm mais acesso a informações sobre o Brasil, conhece o Brasil de vários pontos de vista, admira até o Brasil economicamente, conhece várias pessoas de um modo diferente. Conheceu o Brasil hoje só o da povo Globo, acha que né? a gente fala espanhol aqui. Ô, Joá, eu vejo umas coisas assim, não sabe que fala português. Posso te chamar de Joá? Lógico, todo mundo me chama de Joá, virou Joá. Você chegou na Itália, você tá morando no mesmo lugar desde sempre ou você... Não, no mesmo lugar, porque meu marido ele tem uma empresa familiar ali que já era do pai dele. Meu marido é órfão, ele perdeu o pai e a mãe. Eu não conheci, infelizmente, nem minha sogra, nem meu sogro. E é uma empresa importante que cresceu com o tempo e é muito radicada no território, né? Então, a gente sempre morou ali, Qual cidade, qual província faz parte? Taviano, província de Lecce. Uhum. Que é bem o sul da Itália, vocês sabem que a Itália é uma bota, né? Uhum. Então, lógico, eu não podia descer do salto, eu tô no salto. Você tá na esporte. tô no salto. E é bem onde chegam os 2 mares. É uma região muito bonita, uma região que agora turisticamente está crescendo demais. Tem americano, ingleses, a Madonna, vai fazer várias vezes o aniversário dela naquela região, pertinho de casa. Tem um mar maravilhoso, um dos mares mais bonitos de toda Itália, é na região da Puglia, mas bem conhecido como região do Salento, que é um pouquinho como se fosse aqui nós, Mato Grosso do Sul, e o Pantanal. Quer dizer, Pantanal não é uma região verdadeira, mas você fala, eu vim do Pantanal, tem aquela parte do Pantanal. Ali é o Salento, a mesma coisa. Na verdade, a região é a Puglia, mas o Salento, ele é uma região imaginária e mais geográfica a nível de natureza que pega uma parte da Puglia. Onde você tá, essa cidade ela é litorânea? É litorânea, sim. E o mar lá é legal, dá pra tomar banho? Lindo, maravilhoso. Lindo, muito, parece uma piscina. Então, ela mora em Floripa, então. É Floripa da Itália. Exatamente. Não, parece mais com o mar do norte. Porque ele é um mar sem onda, um mar... parado, uma piscinona. Sim, mas eu falo a questão assim, da cor do mar, areia branquinha, água clarinha. Areia branquinha, não. Nós temos algumas partes, no sul da Itália, algumas partes onde tem areia, mas tem menos. Porque sendo quase tudo vulcânico, então é quase tudo de rocha, muita pedra. Isso também eu aprendi ali. Eu via pedra, falava, gente, ninguém vai na praia. Daí eu via o povo tudo em cima das pedras. Eu falava, gente, como que eles vão na praia? Isso é praia? Mas realmente tem toda essa parte cultural mesmo, de aproveitar toda uma parte de pedra. Tem também areia, mas é mais pedra. Deixa eu puxar aqui. Ô, Caio, daí é o seguinte, tua irmã foi embora, todo mundo chorou e tal. Quando que você foi ver ela de novo? Você foi pra Itália ou ela que veio? Não, ela vem todo ano, desde que ela mudou. Ela só não veio naquele ano da pandemia. Mas desde que ela tem 30 anos... Mas você nunca foi pra lá?
Fui, Sim, várias mas vezes. assim, ela já vinha no outro ano. Eu sempre A primeira vez que você foi? Desde o primeiro ano que você A foi. primeira vez que eu fui, sempre. eu Legal. tinha 14 anos. E aí, como que foi viajar pra Itália? Foi bom, foi doido, né? É? Coitado da minha mãe. Porque eu me escondi. É outra história, né? Outro episódio, Não, mano, mas como que foi lá? A gente encontrar a sua irmã na casa dela. Mas eu vinha todo ano. Não, tudo bem. Você chegar lá na casa da... da... primeira ida da Itália, minha experiência como foi. Você chegou lá e falou, tô na casa da minha irmã aqui e tal. Xandó, eu era um menino, então assim, eu não tinha essa dimensão de que eu tava na Itália. Pra mim, eu tava na casa da minha irmã. E você recebeu só ele ou foi mais gente junto? Nesse ano foi... daqui... Não, daqui muita gente. Eu tenho uma colônia, praticamente. A minha casa é a embaixada brasileira. O meu marido, ele é como que fala? Ele é um prisioneiro político. O coitado nem sabe falar italiano, só fala português na casa. Não é assim. Não, mas de verdade, eu tenho... Eu comecei, logo quando eu casei, eu casei foi em maio, daí minha mãe foi em julho, daí depois depois do Natal eu vim em janeiro, daí depois eu vim de novo, eu sempre vim direto, principalmente quando eu tinha só a Duane, né, daí depois quando nasceu o segundo já ficou mais difícil, mas mesmo assim eu vinha pelo menos uma vez por ano, e o meu marido Sempre que ela não tinha um filho, a minha irmã ia com a força, ele pensava, ela vai desistir mais cedo ou mais tarde. Daí ele falava assim, eu não posso ir, eu com criança pequena, o Valtinho tinha 5 meses, a Duane tinha 5 anos, eu não posso ir, não tem problema, você faz a passagem e eu vou. E eu vinha, até que um desses anos eu vim no Natal, porque no Natal a gente não vinha direto. Eu falei pra ele, te espero lá. Daí ele veio e gostou tanto, mas não que ele não gostasse do Brasil, aqui para ele era complicado deixar a empresa no final do ano também, né? Entendeu? Lá agora é como se fosse nossa férias de junho, aquelas 2-3 semaninhas. Então, para ele organizar tudo era difícil. Daí, naquele ano, eu falei, não, eu vou, porque ele só tem um irmão, então não tem uma família grande, né? E daí eu vim, ele veio logo depois, gostou tanto de ter feito o Natal que agora é ele que fica, quando ele faz a passagem, ele que vai lá e fica esperando, ele fica esperando mais de vir pra cá, quase mais do que eu já. Que legal, cara. Uhum. Você teve o filho, na verdade, o encontro com seu marido, na verdade, mudou a sua história de vida, na verdade. Né? Sim, sim. Você, voltando à pergunta, você voltaria a morar no Brasil ou você prefere a Itália hoje? Não é questão de preferir. Eu acho assim, em geral, tem coisas do Brasil que são muito positivas e que me falta muito e que eu realmente sinto muita falta e que gostaria de ter, mas é uma questão cultural que não posso ter ali. O que seriam essas coisas culturais? Você pode explicando para nós, a gente também entender, né? Para nós é importante saber isso. Olha, 2 coisas, por exemplo... Tem uma coisa da Itália, e depois eu te falo também aquela do Brasil, tem uma coisa da Itália que eu acho que vale a pena... Falo agora como mãe... É a educação dos meus filhos. A nível de educação, não que eu... Educação escolar. Educação escolar. Eu cresci no Brasil e eu tive sorte de ter vários professores que me incentivaram a ler, a conhecer, mas não é, assim, uma coisa tão usual. Né? Ali na Itália, é lógico, a gente tem que ver também isso, gente. O Brasil é um país jovem, é um país novo. Culturalmente, ele tem pouca história. Você tá no continente velho, né? Exatamente. No continente velho, queira ou não queira, você convive todos os dias, você abre a porta e você olha pra frente, a casa histórica mais nova tem 300 anos. Então, é lógico que você vive no meio da história. Então, culturalmente, eu acho que aquilo que meus filhos tiveram a possibilidade de ter é uma coisa impagável. Mesmo porque ali as escolas também são todas grátis, né? Ninguém paga. Não tô falando de escola particular, escola pública. Então, isso é uma coisa que eu acho que, assim, que eu não trocaria por nada. Infelizmente, não é assim em tantos outros lugares, não falo só do Brasil, em geral. É outra coisa, por exemplo, você vai andar pela história, por exemplo, você tá viajando na Itália lá, então você passa pelo Coliseu. Exatamente. Entendeu? Então, cara, você natural, tá... né? Natural. Isso é riquíssimo. As obras de arte que você tem para tudo quanto é lado, quer dizer, mesmo você não querendo, você tem uma quantidade tão grande de informação né? Visual, de informação cultural. Bom, a Divina Comédia, que é de Dante Alighieri, nasceu, que é aquilo que é a base dos escritores até hoje, é italiana. Quer dizer, então, realmente, a Itália, assim como a França, mas a Itália tem bens culturais, em geral, muito forte. O Brasil tem do outro lado, que eu acho que é uma coisa que o europeu nunca vai poder ter,
essa capacidade de se reinventar, de se adaptar, de ver sempre a saída. Lá tem algum lugar, eu vou dar conta, vou dar jeito. O europeu ali, ele chega, ele para, ele programa, ele sabe, ele tem capacidade, ele é organizado, ele sabe, ele tem todas as informações possíveis, mas se... O italiano um pouquinho menos, mas em geral também é assim. Mas se saiu fora daquilo que é o esquema dele, ele já fica, não, então não é pra ir. Não é a gente se joga no meio, a gente vai lá, a gente vai até o final. Então isso é uma coisa que eu acho que faz do brasileiro e do Brasil um país com uma força... assim, que realmente a gente não sabe. O brasileiro não entende. Eu acho que a palavra que define o que você disse aí do povo brasileiro seria a resiliência, né? Resiliência, bem isso. Porque o brasileiro, tipo, deu ruim aqui, cara, vamos ver inúmeras saídas e possibilidades. O europeu, pelo que você disse, ele é mais lógico, ele é mais estratégico. Parou? Não. Então não dá. Porque ele é mais acostumado a programar, porque realmente aquilo que ele programa funciona. Talvez por isso a gente... Aqui a gente não pode programar muito, não sabe se vai funcionar, né? Então a gente já está preparado, não vai funcionar. Quando funciona, você fala, funcionou, não preciso nem achar uma outra segunda solução, né? Eu que sou brasileira dentro, lá na Itália, exatamente, eu programo as coisas, eu já penso, pois mas não vai funcionar, e se não funcionar, eu já sei fazer assim. Então, plano B. No meu trabalho, porque eu organizo eventos, organizo festas, eu tenho sempre o plano B, né? Então isso já faz parte. Já faz parte da minha mentalidade. Um dos motivos pelo qual eu comecei a fazer esse trabalho ali é isso também. Isso te fez um diferencial no seu ramo lá? Sim, para mim sim. Duas coisas naquilo que é o meu ramo ali. O senso da cor. Pode parecer uma coisa estranha, mas o europeu ele é monotemático, monocromático. Então ele não conhece... Preto, ou é branco. Sim, ele não conhece, ele não consegue combinar, porque ele não está acostumado. Ele é muito elegante, muito chique, mas ele não é muito de combinar as cores. As cores é uma coisa típica sul-americana, latino-americana. Nós conhecemos as cores. A gente não tem medo de colocar cor junto. Então, quando eu faço as festas, minhas festas são muito coloridas, representam muito aquilo que é alegria, né? Aquilo que é o momento de estar junto. E isso fez diferencial. E depois... E o brasileiro tem um jeito diferente de festar, diferente, né? Sim. O brasileiro festa para festar, para se divertir. O europeu, ele festa para ser bonito. É bonita essa festa, é luxuosa, mas não é tanto do divertimento. Hoje a gente, sim, ela tem uma casa de festa lá, né? Mas quando ela começou fazendo comidas brasileiras em alguns lugares, assim, porque as festas, aniversário não são eventos tão grandes como o nosso, assim. Uma festa grande para eles é de 100 pessoas. Hoje, para nós, essa é uma realidade hoje, depois da pandemia, que 100 pessoas viram muitas pessoas. Mas lá 100 pessoas é uma festa já imensa. Não, na verdade, eu comecei continuando... porque sai sempre da academia JK, gente, por favor, né? Eu comecei dando aula de zumba, que na época ninguém nem conhecia ali. Cara. Não, mas você imagina, né, cara? Na Itália esse. De Maracaju pro mundo. E foi bem aceito pelas italianas? Sim. Eu dei 10 anos, eu dei aula. Caramba. E as minhas alunas me adoravam. Mas daí eu cansei, porque eu dava aula desde quando eu tinha 13. Cansou de 10 anos dançando também, meu? Minhas alunas adoravam. Assim, como que foi começar com isso? Onde que começou a tua questão com os eventos? Foi de fato com esses jantares brasileiros? Foram na sua casa e pediram para você fazer? Como que... Começou... A primeira fase da minha vida foi assim também. Eu estava ali sozinha, porque não tendo ninguém para ajudar. Então, crescendo filho, eu dei prioridade. Apesar de ter sido uma menina que desde quando eu tinha 10, 11 anos eu já trabalhava e tudo. Quando eu cheguei aí, eu sou muito racional. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que crescer meus filhos. Então, para mim, crescer meus filhos, porque eu não tinha nem sogra, nem mãe, nem ninguém. Eu era sozinha. E ali não é como aqui. Faço a xababá, o ajudante em casa, independentemente da questão econômica, porque graças a Deus economicamente não faltava nada, mas é difícil mesmo achar pessoas. Eu vou crescer meus filhos, eu não posso deixar eles com ninguém, porque eu tenho que crescer eles, porque não tem mãe, não tem tia, não tem nada. Então, o que eu posso fazer para mim ter a minha independência, que eu quero ter as minhas coisas? Não porque alguém falou, não porque faltou nada, mas eu queria ter a minha independência como sempre. Vou dar aula na academia, que é aquilo que eu sei fazer, que eu posso fazer 2, 3 horas e o resto eu fico livre, né? Então, eu comecei assim. Mas daí, passou uns 10 anos, eu enjoei, porque eu enjoo, eu quero renovar sempre. E eu sempre gostei de receber gente em casa, de fazer mesa e tudo, e de cozinhar, porque lá em casa todo mundo cozinha, minha mãe também ótima cozinheira e tudo. E daí comecei a fazer, porque me pediam alguns pratos de cozinha brasileira.
Outra coisa que é muito de brasileiro, por exemplo, eu sempre trabalhei, sempre me virei. Ali na Europa, uma esposa na minha posição de um homem que socialmente é conhecido como meu marido, nossa, você trabalha, sabe? Você vai cozinhar para os outros, você vai fazer... Isso é coisa muito... Bom, eu sou assim, mas acho que em geral brasileiro, mas isso é uma coisa muito difícil de achar ali. Porque eles têm... tradicionalismo, né, Dan? Eles têm a classe social bem dividida. É mais machista mesmo. Mais machista. Um pensamento mais patriarcal. E uma classe social muito dividida. Eles têm, porque culturalmente eles têm uma classe social muito dividida. Tem a classe alta, a classe média, pouca classe baixa. Então, quer dizer, uma pessoa que no nível social deveria fazer parte de uma classe média alta não pode fazer certo tipo de trabalho, como cozinhar na casa de alguém ou fazer outras coisas. Para mim isso nunca foi um problema, aquilo eu gostava de fazer, comecei a fazer isso. Dali me pediram para fazer as festas, daí depois, porque eu gosto muito de me aprimorar em tudo, eu fui fazer cursos em Milão para poder melhorar, para poder entender aquilo que é a organização de casamentos, para depois passar com todas as outras coisas, até que eu abri o meu espaço de festas. Oh, legal. Eu quero fazer uma pergunta para você. Seguinte. A gente viu... A gente vai voltar um pouquinho atrás. A gente acompanhou aqui no Brasil, né? Até na época, eu acho que cheguei até a comentar com o Caio, mas... como é que foi para vocês, os italianos, ali, passar a pandemia? Porque a gente sabe que o início, quando... Foi um caos na Itália, né? A Itália foi o primeiro país, depois da China, a ter emergência de pandemia. Então, ninguém conhecia a pandemia. Ninguém sabia, porque estava fechado na China. Ninguém sabia exatamente o que fosse o Covid. E foi realmente apocalíptico. Principalmente porque, primeira coisa, nem os médicos não sabiam exatamente como se comportar. As pessoas, não é invenção, como falar, mas eles estão aumentando, não. Morria gente todo dia. Todo dia. Era uma quantidade imensa de mortes. Então, quando você sabe de pessoas que você conhece, não que viu na televisão, que estava em casa, estava se sentindo mal, chegou no hospital, pronto, morreu. Todos os dias, e são muitas pessoas, primeira coisa que até a pessoa mais racional, como vocês puderam ver que eu sou bem racional, você entra no desespero, porque é uma coisa que você não sabe como controlar, o que vai acontecer. E depois, porque realmente é algo que nunca aconteceu no mundo antes. Quando você começa a ver cidades tipo Milão, Roma, completamente vazias, onde ninguém saía, a gente ficou na primeira fase da pandemia, a gente ficou 3 meses, eu lembro, meus filhos, porque foi assim, eles estavam, os dois, a menina e o menino e a menina mais nova, eles estavam em Milão, quando começou, foi nas quinta-feira, nunca vou esquecer, era fevereiro. Foi na quinta-feira de carnaval, na quinta-feira de carnaval, a minha menina estava de férias, ela falou, eu vou ver meu irmão, foi passear em Milão. E na quinta-feira ela chegou, estava começando a pandemia, mas tinha tipo 800 casos. Na sexta-feira passou para 5 mil. No sábado eles tinham chegado a 13 mil. Então quer dizer, dá 800 a 13 mil em 2 dias. Milano começou a fechar, todo mundo apoverou, a gente não sabia o que fazer. Eu peguei e fiz eu e meu marido, a gente fez a passagem de avião, eles voltaram para casa, porque eu falei, eles vão fechar tudo, vocês vão ficar aí dentro do apartamento, não vai poder sair mais. Porque foi aquilo que aconteceu. Eles foram um dos últimos naquela semana. Isso foi no domingo, eles voltaram para casa. Da mesma semana, olha, eu tô falando de uma quinta-feira de fevereiro. Na outra quinta-feira de fevereiro, depois de uma semana, Milão estava fechado, ninguém saía, ninguém entrava. Então, foi uma coisa muito fora do normal. Foi assim, coisa de filme mesmo. E a gente ficou 3 meses, todo um país inteiro, 3 meses fechado dentro de casa. Não tipo aqui, que você sai, passeia, eu vou lá na casa. Não, você não podia ir na casa do tio, da tia, do irmão. Ninguém saía de casa. Podia sair uma pessoa com certificado, te controlavam, todas as ruas eram vazias, absolutamente vazias, passavam com o microfone no carro do som, falando, não saiam das vossas casas, fiquem dentro de casa, não saiam só por necessidade.
necessário. E você ia fazer compra no mercado e entrava poucas pessoas por vez e só ia um por família para fazer compra. E você podia sair uma vez por dia, só no horário certinho, não mais do que aquela meia hora para fazer, só o que você tinha que fazer. Então, isso foi por 3 meses. 3 meses, a gente tem a sorte, eu falo, a minha família, a gente mora num lugar que é tipo uma chácara, um lugar muito bonito, que tinha espaço e tudo. Mas e quem morava nos apartamentos pequenininhos? Famílias que estavam dentro de apartamentos que eram, tipo assim, 8 pessoas dentro de um apartamento, não podia sair pra nada, nem pra descer, nem pra ir pegar elevador, por 3 meses. Foi muito impactante, de verdade. Caramba, cara, e deu resultado? Deu. Segurou? Deu, diminuiu, daí depois, como 3 meses é muito, começaram a diminuir, a deixar as pessoas saírem mais, ali subiu de novo. Era matemático, as pessoas se viam, tinham contato um com o outro, subia. As pessoas estavam fechadas dentro de casa, diminuía. Até zerar. E a gente viveu assim mais ou menos por 1 ano. 3 meses fechado, 1 mês, 2 meses mais ou menos controlado, não muito. Daí depois erguia um pouquinho e fechava de novo 1 mêsinho. Daí depois começava de novo até que chegou no verão. No verão foi mais aberto, porque no verão já melhorou um pouquinho a situação. Acabou o verão, chegou de novo setembro, chegou a segunda onda, né? Que daí de novo morreram. Mas a primeira onda foi aquela que chegou mesmo em fevereiro e a gente viveu até junho. Até final de maio. Aquela foi terrível. Morreu muitos idosos, né? Muitos idosos, mas depois, quando chegou na Itália, eles falavam que criança não pegava Covid, né? Então a gente já estava até mais tranquilo. Daí começou... Aí é que tá. É uma doença que mudava sempre. Começou a pegar criança, começou a pegar gente que não tinha problemas respiratórios. E não é uma doença que dava e assim, tá bom, volta para casa. Não. Morria, as pessoas morriam. Ia e não voltava. Exatamente, morria sozinho no hospital. Então, era uma coisa muito, não muito podia forte. Nem ter funeral, né? Não, nada. Não sei se vocês viram aquela imagem que para nós foi simbólica na Itália, de todos os carros militares com dentro, todos os carros armados com dentro, porque não podia nem tocar os restos mortais, não sabia, né? Se podia ser também contaminado. Foi queimado. Vários, assim... O silêncio total de uma cidade e esses carros militares que passavam, esses tanques, foi uma coisa muito, muito forte, muito impactante. Tanto é que, por exemplo, as crianças que nasceram aquele ano, as crianças que têm 2 anos, 3 anos, elas têm uma dificuldade de socializar, porque eles, na Itália principalmente, foi criança que nasceu e cresceu dentro de casa sem falar com outras crianças. Foi muito forte. Caramba, então hoje a gente está tendo aqui, vamos supor, em primeira mão uma pessoa que vivenciou, não como a gente viu, mas na real na Itália, que foi um dos países mais atingidos pelo Covid, né? Então, e economicamente? Economicamente, aí a Itália, sendo da comunidade europeia, tem um apoio muito forte, né? Então a comunidade europeia tinha os fundos europeus para em caso de emergência. Então, na verdade, economicamente, teve assim uma divisão bem grande do tipo pessoas que já não estavam bem porque saía fora de uma crise econômica europeia que foi mais ou menos 10 anos atrás, que deu um baque em muitas pessoas que não estavam economicamente bem. Eles estavam mais ou menos na corda bamba. Daí chegou o Covid, daí eles fecharam completamente. Mas a maioria das pessoas que já estavam bem e que não tinham muitos empréstimos, porque a economia europeia é muito diferente disso na economia brasileira. Quase todo mundo tem muitas taxas, mas quase todas as empresas têm que dar bastante garantia. Então, as empresas são empresas que têm uma base econômica sólida, real. Então, ela não entrou tanto em crise quando chegou. Não é aquela empresa, tipo assim, você chega no final do mês e não tem dinheiro para pagar. É aquela empresa que tinha fundo, mas quase todas as empresas ali são assim, sabe? É um país que tem, daquele ponto de vista, um grande apoio econômico, né? Porque é uma comunidade forte. O governo, ele fez alguma coisa social, tal, para ajudar quem... Sim, teve fundos europeus para quase todos os tipos de empresa. Para quase todos. E depois, como que foi? Porque, tipo assim, a gente veio batendo um papo e tal, né? Tava legal, né? Que acontece, não?
Porque você tem uma empresa lá de festa, né? Sim, eu, por exemplo, o meu setor foi aquele que mais perdeu. É o primeiro, né? O primeiro. Porque ninguém vai festar, não tem festa. Não podia. Era proibido, era fora da lei, eu era uma fora da lei, uma foragida. Se eu fizesse festa, me prendiam. Então, realmente, ficou fechado. Eu tive a sorte que o imóvel é meu, eu não tinha funcionário, não tinha que pagar para ninguém. Mas tantas outras pessoas tiveram que fechar, muita gente do meu setor fechou. As academias também, né? A academia também. Tipo, a academia, entretenimento. Tudo aquilo que era shopping, contato, né? A parte social em geral. Isso. Parte social geral. Aí, como que foi a reabertura? A reabertura foi a Gaiola das Loucas, todo mundo saiu correndo. Porque todo mundo queria. Todo mundo queria Tamo tudo. livre. Nunca teve, por exemplo, porque tendo também possibilidade econômica, discotecas, gente que não gastava muito em bebida, isso e aquilo, garrafa de champanhe para todo quanto é lado, viagem, o melhor hotel, porque estava todo mundo fechado. Não, então a pandemia saiu na hora. A última viagem. Exatamente. Então, mas isso é uma questão psicológica, né? Porque depois das grandes pandemias, que foi também no passado, depois da peste e tudo, teve aquela coisa de querer liberdade, o ser humano procurou socializar, mesmo que não era muito do socializar, porque ele entendeu o quanto é importante aquela liberdade que ele achava que é normal. E nunca ia perder, né? Nunca ia perder. Então teve essa coisa mesmo de verdade, tipo Gaiola das Loucas, todo mundo saiu, todo mundo fazia de tudo e mais um pouco. E aí você fez muita festa, né? Sim, eu trabalhei muito, tô trabalhando muito, graças a Deus, tô trabalhando muito bem. Eu tava aqui, mas eu tinha uma festa domingo. Tava lá os meus funcionários que montaram, fizeram as outras coisas também. Então foi muito bom para esse setor aí do entretenimento, foi muito bom. Foi bom depois. Não. Quem aguentou? Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, sim. Pós-pandemia foi muito bom, foi muito bom. Abriu. E uma curiosidade minha lá, assim, não sei se é a dúvida do pessoal, o italiano, ele cuida bastante da saúde? Ele faz academia, ele come bem, como que é? O italiano tem uma sorte muito grande que ele tem a melhor matéria-prima para quando seja aquilo que seja a comida, a culinária. Ele tem uma dieta mediterrânea que não é dieta, porque a dietóloga falou para você fazer, é a alimentação de todos os dias do italiano, que é muito saudável. Porque é uma alimentação feita de pouca fritura, pouca gordura, feita de muito peixe, feito de muita verdura, feito de massas, mas não as massas cheias de molho, também massa muito simples, muito fácil. Então, na verdade, na Itália é tudo uma delícia. É difícil, quer dizer, é impossível você fazer dieta na Itália só que é tudo assim, muito saudável. Então, se você sabe se controlar, você pode comer sempre bem, sem exagerar. E o pessoal, assim, faz caminhada? Sim, agora tá começando. Na Itália, a Itália é o país da moda, né? Então, a Itália tem a cultura da magreza, mas não da preparação física. Agora que eles estão mudando, principalmente as mulheres, magra, mas daí vai na praia, ninguém malhou. É só magra. Não vou falar. Exatamente, é só magra. Agora tá mudando. Agora tá chegando aquela parte também de você se cuidar, de cuidar o músculo, de cuidar a tua parte física de uma maneira mais saudável. Tipo assim, tonificar. Eu não tem que ser magra, eu tenho que estar bem. Porque daí fica aquela parece que derreteu. Exatamente. Passaram uma salica da mulher. Tá magra, mas tá derretida. Exatamente. Uma coisa, quando tá de biquíni é outra, né? Entendi. Por isso que ela deu risada. Então. Porque eu não escutei. Que de roupa é uma coisa, aquela elegância. Quando sim, vai pra praia... Que daí só emagreceu, não tem nada tonificado, entendeu? Tá tudo... Aí derreteu, mano. É que assim, a gente imagina, pela culinária, como ela falou, que é muito boa da italiana, e quem tá lá deve saber muito mais ainda... A gente imagina que todo mundo é obeso, né? Porque todo mundo come demais. Mas aí tem uma diferença boa. Não come demais, mas aí tem uma diferença cultural boa. Tipo assim, se você vai no norte da Itália, é muito bom. São quase todos magros. Se mesa. Você vai pra parte do sul, se você vai pra Nápoles, se você vai pra Sicília, até na minha região também, já são mais cheinhos. O pessoal do sul come muito mais e come uma quantidade de coisas também mais fortes. Por exemplo, Nápoles, gente, uma delícia. A pizza, tudo aquilo que é frito, maravilhoso.
maravilhoso. Churrasco tem lá? Churrasco? Não, porque tem, mas não é como o churrasco brasileiro. Primeiro de tudo, porque não tem a matéria-prima que tem aqui. A carne italiana, principalmente a bovina, não é, sem ser aquela da região da Toscana, não é boa como é aqui. Tanto é que a carne brasileira é a melhor que tem, não adianta. E é caro lá a carne. E é super caro, então não dá. O churrasco é tipo assim, um bifinho passado, um espetinho, não tem churrasco com a gente, não. Tipo, amanhã a gente vai fazer um costelão, não tem lá isso. Não, tem até, mas é difícil você achar com a qualidade de carne, quase tudo é carne confinada, não é carne boa realmente, né, que tem sabor. O que é muito bom é a carne de porco italiana. A carne de porco italiana é uma delícia. Porco italiano, né? De gravata. Não, um porco italiano. Não, mas lá também, sim, a gente come bastante, só que é servido, né? Tipo, é um prato, acabou. Não tem aquela coisa de todos os pratos. Assim. Então, e não mistura as coisas. Já passei fome só de ouvir. Tem o primeiro prato, não comentem tanto. Tem o primeiro prato, que tem o antipasto, que chama antipasto exatamente, que é antes do pasto, que você experimenta, tipo o petisco nosso, mas um pouquinho mais substancioso. Daí tem o primeiro prato, que é quase sempre massas ou risotos, que é servido separado no teu prato, não vem assim aquela coisa no meio. E tem o segundo prato, que é a base ou de carne ou de peixe, mas não se come tudo junto, porque a cultura gastronômica da Itália, você tem que sentir os sabores. Então, se você coloca tudo junto, se você coloca macarrão com feijão, você fala, que delícia, ok. Mas você não sabe o gosto do feijão, você não sabe o gosto do macarrão, é tudo uma coisa só. Não pode. É um crime se você colocar feijão no macarrão ali, olha. É verdade? Não pode. Não pode? Não pode, de jeito nenhum. É um crime contra a comida. Não pode. Comida, isso vocês têm que aprender na Itália. Se tem uma coisa que é coisa séria na Itália, é comida. Por exemplo, se colocar queijo num macarrão que é feito com peixe, não pode. Não, porque o queijo... Ela brigou com o Job foi escondido na cozinha colocar lá o queijinho dele. E ela tirou o prato. Tirou o prato, e não comeu. É minha obrigação ensinar pra eles, culturalmente, o país onde eles estão. Faz sentido, porque se fosse pra comer tudo misturado, batia no liquidificador, né? Exatamente. Mas isso é interessante, você pega assim, os descendentes que vieram da Europa, os alemães, os italianos, por exemplo, minha família é italiana, é alemã no Rio Grande do Sul. A fartura que tem na salame, cuca, chimia. Eu achava que isso aí era uma coisa que vinha de lá. Mas é o jeito que... Porque quem colonizou aqui eram mais os camponeses. Então eles faziam a comida com o que eles tinham aqui, né? Então não é necessariamente a culinária da Itália. Entendi. Por exemplo, assim, polenta lá quase eu nunca comi das vezes que eu fui. Mais no norte são poucas pessoas. E é mais pra quem caça, pra eu poder falar exatamente, assim, é mais região do norte, porque muito... é típico daquela parte, é muito boa, é gostosa, mas é típico daquela parte, não é de toda a Itália. E a Itália, gente, olha, são 29 anos, agora vai fazer 29 anos que eu tô ali, eu ainda não dei conta de comer todas as especialidades de todos os estados. Por exemplo, pra cada macarrão tem um tipo de molho. Sim. Pra cada carne você vai ter um macarrão pra escolher. Se você misturar, é o crime também. É um crime. Você não pode misturar um tipo de massa com um tipo de molho. Não. Se eu fosse pra lá, eu ia ser preso na primeira semana. Nossa, comer sorvete, fazer vaca preta, não existe lá, é um crime. Não, porque tem a cultura de você sentir os sabores. Até mesmo quando você cozinha, quando você faz um molho, tem que ser tudo muito balanceado. Se você coloca muita pimenta, você, na verdade, está tirando o gosto daquilo que é um molho. Se você coloca pouco sal, você não está acentuando. Então, realmente, de verdade, eu acho que a única coisa que realmente todo italiano é sério é na comida. É uma coisa séria. Chega a ser uma ciência isso lá. Exatamente. Bem. Deixa eu te falar uma outra coisa também que a gente vê. E eu quero saber se é verdade da Itália. O italiano, ele é apaixonado por carro? Ele tem essa paixão assim de carro? Sim. Digamos que, em geral, o italiano, ele gosta muito daquilo que são... O italiano é muito esteta, né? Então, ele gosta de tudo aquilo que é bonito. Ele gosta da moda, ele gosta de carro, os motores em gerais. O motor de carros importantes são quase todos italianos como base. Tem também os alemães. Mas o italiano, por exemplo, meu marido, ele tem um Porsche, né? Que é um carro alemão. Mas quase sempre são ou motores alemães ou motores italianos. São os dois que dominam a Europa em geral. Porque a Ferrari é italiana. Italiana, né? Sim. A Ferrari é tipo uma religião pro italiano, né? A Lamborghini também é italiana, né? Alfa Romeo... E aí é bem isso. Então é verdade mesmo isso. Isso do italiano, ele ser apaixonado por carro. Sim.
por motor. Também por moto, tem várias motos importantes italianas, não só carro. Porque lá a pista não tem limite de velocidade, né? Tem sim. Tem? Tem limite. Tem sim, tem limite de velocidade. Mas eles correm. Mas eles correm. Você abriu o vidro assim, você fica sem cabelo. E eles têm muito... Faz tempo que eu tô indo lá. Não, mas é de verdade, eles pegam muita velocidade. Sim, é verdade. Corre Mas bastante. não tem limite de velocidade, é o humano, né? A Alemanha não tem limite de velocidade, na Itália tem sim. Eles não respeitam muito, mas tem. Tá lá. Pra pessoa que ela quer ir pra Itália, quais são as regiões mais bonitas que a pessoa que ela deveria ser por obrigação conhecer na Itália? Bom, ir pra Itália tem que conhecer Roma, antes de tudo. É como você vir pro Brasil, que é muito maior, lógico, mas se você vem só tem uma oportunidade e os outros me perguntam, eu falo, vai pro Rio. Não adianta. Assim é Roma. Se você vai e só tem a oportunidade de estar um dia na Itália, Roma. Tirando Roma, que é fundamental, as regiões são todas bonitas. Eu acho que uma das cidades mais mágicas que existe de verdade, não só na Itália, mas no mundo, é Veneza. Veneza é realmente... É mágica porque é uma cidade que não existe. É tudo água para todo quanto é lado. Então é uma coisa que é realmente fora do mundo. No meio da água, né? Exatamente, peixe, né? Então, Veneza é realmente muito importante. Uma outra cidade, sempre culturalmente falando, que eu gosto muito é Florença, Firenze, que é muito, muito linda. Tirando esses 3 lugares, que eu acho que são o máximo. Se você gosta da natureza, se você quer conhecer uma Itália diferente, no sul da Itália tem a minha região, a Puglia, que é muito rica e que é realmente, culturalmente falando, ela te dá a possibilidade de conhecer vários lugares diferentes, lugares históricos com praias lindas, você sair de noite, mas ao mesmo tempo museu também. Então é uma região muito importante, pertinho da Grécia, você em 1h30 tá na Grécia, de barco. E uma outra região que é muito bonita é a Sicília, que é também o sul da Itália, que eu acho que culturalmente é uma região muito importante, que marcou muito a colonização que eles tiveram árabe. Então você tem uma outra visão da Itália que é importante. E por último, mas não último, Nápoles, que Nápoles é a alegria da Itália. A gente fala sempre que Nápoles é o Rio de Janeiro italiano. Vai ter o peixe, hein, cara? Deu vontade de ir pra lá. Não, eu ia falar pra você, quem quer conhecer, vai e paga ela lá. Eu ia perguntar de 2 regiões que o pessoal fala muito, é a Toscana e a Calabresa. Isso aí é mais pro norte. Calabria no sul. A Calabria não é uma região bonita, mas não é uma região muito desenvolvida. Na verdade, é uma região muito bonita, muito linda, mas não é desenvolvida como pode ser desenvolvida, por exemplo, a Sicília. É mais interior mesmo. É mais interior. A Sicília é mais bonita. A Toscana, sim, que é onde tem Firenze, é uma das regiões mais importantes a nível turístico da Itália. Mas acho que tem que entender uma coisa, Xandó. O sulista italiano não é muito chegado no italiano do norte. O italiano do norte não é muito chegado no sulista italiano. Então, por isso que ela não falou Toscana. Não, eu falei Firenze, eu falei Veneza, que é no norte. Não. Mas existe essa rivalidade. Existe, só que como eu não sou italiana, então pra mim essa rivalidade não existe, porque eu tô lá no meio. Eu aproveito tudo. Deixa eu falar uma outra coisa que às vezes é uma preocupação minha, né, até do Caio também, que é pai, né? Criar filho na Itália é um desafio também? Eu acho que criar filho é um desafio sempre, né? Em qualquer lugar do mundo. Porque quando você vira pai, você vira mãe, a tua vida muda pra sempre. Casamento pode acabar, filho não. Tá sempre ali. Não tem ex-filho, né? Não tem ex-filho. Você não é ex-pai, você não é ex-mãe. Então, eu acho que você crescer filho em qualquer lugar do mundo, a responsabilidade sempre é muito grande. Lógico, aquilo que eu te disse, que eu falei pra vocês no começo, a maior riqueza que a Itália me deu foi poder dar a educação que eu sempre sonhei pros meus filhos. Pra mim, eu acho que foi a maior riqueza do mundo. Porque você ter acesso, tipo assim, uma coisa super simples. Quando você faz o colegial aqui, você tem máximo umas 2 opções. Ou 3, mas você tem que ir já em outra cidade maior. Ali em todas as cidades, o colegial tem tipo 8 opções. Você pode fazer
científico, você pode fazer o linguístico, que você já aprende 3 línguas e sai dali, você pode fazer o industrial, onde você já segue uma profissão, você pode fazer, virar magistral, né, que tem aqui também, mas tem pelo menos umas 8 opções. Então, já dali, você já tem o artístico, você já tem uma base quase de faculdade, que realmente, e sempre de uma educação... pra vida adulta. E sempre uma educação gratuita, que vem do governo. Então, quer dizer, não é uma coisa que só tem acesso quem tem possibilidade econômica, são todos. Então, isso é uma coisa que é uma vantagem. Aquilo que, talvez no Brasil tem vantagem um pai quando uma mãe, é que no Brasil a gente tem ainda muito aquela parte humana, que na Europa, onde eu moro, não tem mais, porque o sul da Itália é mais humano, mas em geral na Itália, em geral na Europa, a parte humana ela falta um pouquinho. Então aqui essa capacidade que a gente tem de viver muito intensamente os sentimentos, as emoções, e a gente passa isso para os nossos filhos, é algo, culturalmente falando, que é muito forte. Nosso sentido da família, nosso sentido o afeto, né? O calor humano é muito mais forte. E tem uma coisa muito boa do brasileiro, não digo todos, mas é uma coisa que tem muito mais. O brasileiro, ele se importa mais com o outro. O europeu, ele não é ruim, só que ele não foi educado para se importar com o outro. Ele passa realmente o teu amigo porque é teu amigo, mas se não é teu amigo, ele passa do teu lado e não tá nem aí. Então isso é uma coisa... Um pouco mais frio, né? Perguntar também a gente tá nesse bate-papo aqui, abordamos vários assuntos, coisas variadas, mas assim, a gente sabe que todo lugar que é bonito também tem a sua parte feia, a sua parte crítica. Por exemplo, a gente estive lá em São Paulo esse ano lá. São Paulo é emblemático, a Avenida Paulista. Todo mundo fala, nossa, Avenida Paulista, tal, Museu do MASP, coisa errada, mas também tem as periferias, né? Lógico. E a gente está falando de um continente que tem mais de 500 anos de história. Mas assim, essa questão, às vezes não sei pela região tal, mas assim, num todo, como você vê lá, essa questão da droga também preocupa a Itália? Sim, porque por um motivo diferente. Num país como o Brasil ou um país latino-americano, um país onde tem uma economia mais frágil e tem muita pobreza, o problema da droga é às vezes uma falta de saída para aquilo que é a economia e pega muitas pessoas desse ponto de vista. Na Europa é o contrário. A droga é um problema porque eles têm tudo. Então tem tédio, não sabe o que fazer da vida, eles não têm que lutar para aquilo, não têm que ir atrás, então o tédio faz com que a droga seja assim, uma opção como qualquer outra. Uma aventura. Vou chupar bala, vou me drogar, porque é diferente, vamos ver. Tanto é que a droga que ali é mais usada é a cocaína, que é a droga que acelera tudo, porque eles realmente têm muito tédio. Agora tá chegando, o crack tá chegando muito forte. Nossa, cara. Sim, que antes não tinha, e é uma coisa... socialmente falando, interessante analisar, porque chegou com força depois da pandemia. Porque a pandemia trouxe esse tédio, esse desespero, porque muitas pessoas acostumaram a ficar sozinhas dentro de casa, não sabem mais como se comunicar, e começou a crescer muito nos últimos 3 anos o consumo de crack na Europa em geral. Poxa, a gente nem imagina, né? Eu acredito que deve ser até um problema mundial, né? Porque assim, querendo ou não, todo mundo passou pela essa questão da pandemia. E assim, hoje eu acho que a questão tão falada é a questão de saúde emocional, né? Hoje a gente precisa lidar com isso, né? É uma das terapias que mais cresce, né? A terapia emocional. E tem coisas que a gente vai colher que a gente nem sabe ainda, né? É verdade, verdade. Então, realmente, eu acho que é uma sociedade que agora, nesse momento, em geral, tá certo aquilo que você falou, é muito frágil emotivamente, psicologicamente. Tem quem tem preparação, principalmente os mais novos, porque a gente que tem preparação de uma vida diferente, que a gente passou por essa pandemia, mas a gente passou por essa pandemia já pessoas adultas, ou de 30, ou de 40, ou de 50, é diferente. Quem passou por essa pandemia de 20 anos, de 15, de 13, de 12... É complicado, é complicado. Ainda mais na Itália, que foi realmente uma coisa ainda absurda, exatamente, né? Que realmente parou tudo. Aqui no Brasil foi mais flexível. Mas... eu vim pra cá eu consegui, depois de quase 1 ano, assim que eles abriram as fronteiras, eu vim, por motivos de família, porque minha mãe estava aqui, daí eu vim. Mas realmente eu vi que aqui era muito diferente, perto daquilo que a gente tinha passado lá. Com certeza. Foi quase umas ferinhas. Eu assim, Maracaju, igual eu falo pra todo mundo.
teve gente, infelizmente, faleceu, que teve a doença e tal. Mas não chega foi nem perto dessa realidade. Exatamente. Você vê outra perspectiva de um outro país, de como é que foi. Nossa, a gente praticamente... meu trabalho, trabalhei o ano todo, fui pegar Covid em dezembro de 2020, desde fevereiro aí, né? Tipo assim, os casos começaram aqui em março. Teve o primeiro caso e começou... Tem gente que nem teve, nem... Teve gente que nunca pegou. Eu não peguei, por exemplo. Eu peguei também, em dezembro. Às vezes 2020. que eu tive os sintomas, fiz os exames e deu negativo. Eu peguei ontem. Você teve? Você chegou a ter? Eu não tive nunca sintomas. Não peguei. Quando eu fiz o teste, por que eu digo não acho que eu não tive? Porque às vezes eu posso ter tido sem ter sintomas e quando eu fiz o teste, às vezes que eu fiz o teste deu sempre negativo. Mas isso não exclude. Eu acho que é muito difícil, porque minha filha pegou, meu marido pegou. Então eu acho que eu acho que na verdade eu peguei, mas nunca saiu no teste. Também bom, mas é que sangue de bugre é diferente, né? Uma pergunta relacionada a isso, João, é que a questão do país ser um país, a Itália ser um país considerado um país muito velho, digamos assim. Né? Uhum. Isso mudou alguma coisa com relação da pandemia? Porque faleceu muito idoso, lógico. Sim. Mudou essa questão de Mudou mais, principalmente o problema desse país velho e que vai ficar cada vez mais velho é que eles demoram muito para casar, demoram muito para ter filho e quando começa com a realidade da família e ter filho, geralmente tem mais de 35 anos. Mais de 35 anos, não é que você assim fica grávido, não é que fica grávida assim como quando você tem 17. Realmente é mais difícil. Então é uma sociedade que está sempre diminuindo mais os italianos puros. Por exemplo, a minha já é uma família misturada, que antigamente não tinha, era difícil. O italiano, isso foi uma coisa impactante para mim, porque aqui a gente já é tudo uma mistura, né? Eu acho absurdo o brasileiro ser racista, porque tem tantas raças, ninguém... Gente, a gente não é nada. O índio, ele fica bravo, chama ele de índio, cara. Gente, não tem como... Nós somos tudo. Eu sou metade índia, metade paraguaia, metade... É isso. E eu tenho orgulho disso. Pra mim, isso... Não, quer dizer, se alguém me chama de bugra, eu mesmo me chamo de bugra, pra mim... Tá tranquilo. Não é um orgulho, não é... Você não tá me ofendendo. Porque eu tenho orgulho daquela raiz. O italiano, ele só é italiano. Ele não tem mistura de nada. Ele tá começando agora. É uma sociedade que nos últimos 10 anos... Nos últimos 20 anos, está começando a ter dentro da sociedade dele misturas. Antigamente, italiano era só italiano. Até hoje, tem 80% brasileiros é assim. tirando dupla cidadania italiana e brasileira e estão indo para lá, né? Sim. É bem interessante. Não tinha tanto. Mas não tinha. Não, e se você pergunta, se você vê uma pessoa, por exemplo, o italiano, pode parecer racista, mas a gente tem que entrar dentro da mentalidade para poder entender. Eles estão entendendo agora. Para nós, a gente é uma pessoa que seja de qualquer etnia, qualquer cor de pele, não é um problema, porque a gente é acostumado. Ali não, ali se você vê um italiano vê uma pessoa que pode ser mais escura, ele não pensa que é um italiano, ele pensa que ele é um africano, mas não, ele tem muitos italianos escuros, porque a mãe casou... Pra lá, então ia ser africano. Com certeza. Deve ser da Toscana. Mas é engraçado, mas é assim, mas não é porque é racista, é simplesmente porque não tem aquilo que a gente... Bom, se a gente fala a gente, ainda não chegou nessa evolução e são anos de colonização, imagina eles que têm uma raça muito bem certinha, definida. Né? O Neto tá perguntando, acho que ele vai acabar indo pra Itália. É que lá ele é gurizão ainda, né? Rapaz, mas ela falou depois dos 35 e tal, então o Netão tá no time, cara. Netão, os caras não perdem. Eu tava escutando isso aí e falei, caramba, com certeza. Cara, você já tem sangue italiano, meu amigo. Com 39 ele vai fazer sucesso lá. Mas olha, beleza, vão embora. Eles não começam a morar sozinhos antes dos 30, 35. E ela falou que os caras, lá no sul da Itália, os caras são meio gordinhos, já chega a bombaceira lá, né? Ela falou que os caras são meio gordinhos. Eu não vou falar de mim, não. Chega o Netão com bombaceira, vai fazer sucesso. Deixa eu te falar outra coisa. 29 anos de Itália, você ainda tem algum sonho pra realizar? Se a gente não tem sonho, não tem sentido viver, né? Você pegou esse corte aí, cara? Caramba, hein? Tenho sim. Eu sempre fiz vários planos na minha vida. Primeiros 10 anos, como eu falei pra você, quando eu cheguei lá,
Até eu fiz os outros planos quando eu já estava aqui, que era querer conhecer, ver mais coisas. Aquela música Caetano que fala, não me amarra dinheiro não, mas a cultura, eu sempre gostei muito disso. Para mim não é uma questão econômica, eu sempre quis ter mais, no sentido, possibilidade de ver mais, conhecer mais, saber mais. Experiências de vida. Então aquilo sempre era aquilo que eu queria quando eu estava aqui. Daí consegui em outras maneiras. A vida não tem replay, então você quer aproveitar... Exatamente. Tudo que dá nessa vida, né? O que puder, no bem e no mal, porque bate cabeça e vai pra frente. E daí, quando eu cheguei ali, os primeiros 10 anos sozinha, filho pequeno, tudo, qual era a prioridade? Crescer filho. Então tá, vou fazer a dona de casa. É uma coisa que nunca foi minha, mas eu tinha que fazer, fiz. Não tem problema, vamos pra frente. Passou os primeiros 10 anos, falei, agora eu vou... não vou ser só... Não que eu não quisesse isso, não gostasse disso, mas eu não fui... Nunca cresci para ser a mulher de alguém, qualquer um que seja. Não era só isso. Exatamente. Então agora, pelos primeiros 10 anos, eu era a esposa do Walter, a mulher do Walter. Ok, tá bom para todo mundo, eu sei quem eu sou, não importa que você pense isso. Passou aqueles primeiros 10 anos, falei, agora eu vou ser eu, vou ser a Joá. Daí comecei a fazer os cursos, comecei a fazer trabalhar. Hoje em dia, também a nível mediático, tem meu Instagram, eu sou muito seguida, as pessoas vêm atrás. Eu fiz vários programas televisivos na Itália, eles me chamaram para fazer o reality, me chamaram para fazer mesa de Natal a nível nacional, me chamaram para fazer um outro programa. Fiz várias coisas, faço ainda hoje. Falar lá que você veio. Exatamente, mas eu vou fazer mesmo. Agora. Mas lógico, tudo é super internacional. Nós estamos aqui conversando de tudo. É assim. A vida é nova experiência. Programa de nada. Já divulga o nosso podcast lá, né? Daí, lógico. Daí fala que tem um italiano aqui. Já vamos divulgar, vamos fazer propaganda. Gurizão. Daí os primeiros 10 anos, os segundos 10 anos que eu tava ali, eu falei, eu quero ser uma pessoa profissionalmente. 10 anos atrás eu abri o Joá e falei, eu tenho 10 anos para poder me realizar profissionalmente, eles têm que conhecer. E foi o que aconteceu. Agora, os meus planos dos próximos 10 anos, é que eu tenho que ser rica, eu vou virar rica, meu filho, vou ganhar muito dinheiro. Amém. Deus te ouve. Caraca, isso chama propósito definido, né? Nossa. Agora o negócio é ganhar dinheiro, mas não porque eu quero dinheiro, mas esse dinheiro vai dar possibilidade... E não tá errado você querer ganhar exato, dinheiro. Ganhar dinheiro para mim dá possibilidade de fazer com aquilo que seja o meu trabalho, seja mais valorizado e eu possa investir também em material e coisas pro meu trabalho mesmo. Crescer sempre mais. Eu acredito assim que essa última consideração tua, cara, vai inspirar muitas mulheres. Espero de sim. Porque às vezes a pessoa acha que, tipo, chegou nos 40 anos e falou, não, eu não tenho mais nada pra dar, a vida acabou. Mas quando você já tem? Não faço nem ideia. Eu tenho 50 anos, sou muito orgulhosa porque eu sou linda, maravilhosa. Caramba, cara. Então, e aí mais ainda, tem gente que tem 50 anos e acha que tá só naquela idade do condor, né? Exatamente. Condor aqui, condor ali. Não que não esteja também na idade do condor, porque tem. Mas não é só aquilo. Eu acho assim, perspectiva de vida não é uma questão de idade. Tem gente que tem 20 anos e não tem nenhuma perspectiva de vida. Legal, sei. Perspectiva de vida é uma questão daquilo que você vê. E outra coisa, tipo assim, acho que é uma coisa que a gente pode falar já pra gente mesmo. Se você pensa, quando você tinha, tipo, 20 anos, né? Que 20 anos aqui, acho que só você. 27. Mas eu digo 20 anos mesmo, 20, 18, 20. Que a gente já achava que o mundo inteiro era nosso, que a gente conhecia tudo, que a gente... Ah, meu Deus, é tudo meu. Daí vocês chegaram nos 25 já estavam se achando... Ah, meu Deus, não sou mais jovem, não sou mais novinho, não consigo mais ficar à noite, não saio, não faço isso, não faço aquilo. Quando vocês chegam, tipo, no 35, você fala, gente, como que eu era um tonto, como que eu era um babaca. E quando eu tinha 25 anos, eu era jovem, eu era super nova, eu fazia um monte de coisa, eu sou um idiota. Eu não quero chegar nos meus 80 e falar, gente, eu tinha 50 anos, tava super nova, tava super bem, pensava que era velha. Ah, não. Então, é perspectiva de vida, é aquilo que você vê de você. A idade existe e vem pra frente e chega te dando experiência. Aquela experiência você pega e faz virar uma bomba, não fazer uma pedra que faz uma sepultura da tua vida. Não, tem que ir pra frente. Legal, cara. Poxa, nossa. Muito bom isso. A gente ouvir isso de você faz a gente acreditar mais ainda. Né? Porque, por exemplo, eu acredito que isso está intrínseco dentro de você pelo fato de ter sido mãe muito nova e
ter que viver a experiência que não estava no seu plano, né? Dá um outro horizonte da vida, né? E você fazer o quê? Aquilo que nós brasileiros fazemos de melhor. Se adapta e resiliência. Improviso do brasileiro. E vai embora para frente, né? Então eu fico pensando assim comigo. Quantas pessoas que têm inúmeras possibilidades para alcançar e fazer e não fazem. Né? E aí ficam achando sempre inúmeras desculpas e não colocam o seu plano. Eu acho que sim, porque a maioria das pessoas, quase todo mundo, mas todo mundo, eu também tenho momentos que eu falo, meu Deus do céu, não vou dar conta, não vou conseguir. Então a gente tem aquela coisa que a gente pensa, eu quando eu cheguei, mas desde sempre, mesmo quando eu era menina, eu sempre tive aquela coisa, não sou a altura disso. Porque não saí de uma família rica, não saí de uma família conhecida, porque a cidadezinha é pequena, não sou a altura. Quando os outros me falavam, me olhavam, me fazendo entender que eu não fosse a altura, eu mostrava para eles que eu era a altura e era superior àquela altura. Legal. Então, aquilo assim, sempre me empurrou para me melhorar, não para me voltar atrás. Então, eu acho assim, é como a gente pega o olhar, por isso que falamos preconceito, essas coisas, é como a gente pega o olhar do outro, aquele olhar de inveja, aquele olhar de preconceito, aquele olhar não tem que pôr você para baixo, aquele olhar tem que ser incentivo para você melhorar, não que você não chora à noite quando te falam, não que não é triste quando você tem que sozinha ir lá levar uma menina para você poder registrar e colocar, não tem nome do pai, tudo isso é coisa que pesa. Mas tudo isso você pode usar como uma arma para você se melhorar, para você combustível para você virar a pessoa que você sempre quis ser. Agora teve meu aniversário de 50 anos, aquilo que eu falei foi isso. Eu sou a pessoa que eu queria ser. Eu sou exatamente aquilo que eu queria ser. E eu passei por tudo isso que eu passei na minha vida para mim ser essa pessoa que eu queria ser. Não vou tirar nada do passado. Nem uma lagrimazinha, nem um sofrimento, nem um pé na bunda, nem uma falta de apoio do outro lado, porque foi aquilo que fez eu ser assim forte do jeito que eu sou. Casca grossa. Exatamente. Puxa, acho muito legal isso, porque às vezes filho, né, cara? Filho quebra a gente, né, cara? E aí, eu, às vezes dei uma dura na minha filha mais velha, vamos dizer, e ela falou, nossa, pai, às vezes você é muito como fala? Sem filtro, você às vezes é muito duro, tal, não sei o quê, porque a gente é pai, às vezes a gente dá uma dura aqui, um conselho ali e tal. E aí eu virei para ela e disse assim, eu pedi desculpa para ela da maneira como eu tinha tratado ela e falei assim, olha, você me desculpa, porque os percalços da vida me deixou assim, casca grossa. Só que isso me fez forte. O que você vai fazer quando alguém te oprimir? Você vai chorar e vai se rebaixar? E vai se esconder num canto? Ou você vai pegar aquilo e vai queimar como combustível? Porque a vida não é tão bela. A vida não passa a mão na cabeça de ninguém. Seja quem tem muito, quem tem pouco, porque muitas vezes a gente pensa que é só uma questão econômica, não é isso? Não. Dificuldade tem todo mundo. Então a vida não passa a mão na cabeça de ninguém. A gente tem que ser muito humilde para querer aprender sempre. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser muito centrado naquilo que são os nossos valores e os nossos limites. Porque quem conhece o próprio limite pode melhorar. Quem pensa que não tem limite, já chegou no limite. Não pode ir para frente. Caramba, eu ia fazer uma pergunta, acho que ela respondeu essa pergunta aí já. Mas você respondeu todos aí. Mas assim, vamos caminhar para frente. Chegaram os fins dos teus dias aqui. E você teria que escolher uma frase ou um conselho, alguma coisa para escrever na tua lápide. O que você deixaria lá? Viva a vida. Sempre. E dá para você falar isso em italiano? Fala aí. Viva la vida. Mas uma frase que eu uso bastante, uso também no meu Instagram, é La vida é bella. E depois dali não tem mais, né? A vida é bela sempre. É bela quando bate na tua cara, é bela quando faz você sorrir, é bela sempre. Viva, a vida é bela, a vida é bela. Legal. Quer falar mais alguma coisa aí, Caio? Quer desenterrar alguma coisa que só você sabe? Não, melhor deixar quieto em família. Tem o Natal, tem o Natal pela frente ainda. Vamos com calma aí, cara. Da Itália. Então, não, deixa quieto. Puxar mais uma aí? Não tem a última pergunta? Já vamos encerrar? Você não quer fazer um merchan para as meninas lá da Itália?
Meninas, peraí que a gente tá levando. Você não tem nenhuma amiga assim. Sou um jovem. Né? Uma amiga que tá solteirona, querendo achar um garotão brasileiro. É que assim, novinho. Ixi. Boa pinta. O cara manja da culinária. Então Toy boy, né? O cara é bom na culinária, vai fazer sucesso lá, hein? Acho que ele vai mesmo, hein, cara. A gente vai acabar indo pra Itália. Aqui no café a gente... É isso aí que você viu, esse bate-papo. A gente tenta deixar o nosso convidado o mais à vontade possível. Só que nós temos uma última pergunta, que é uma pergunta derradeira que a gente faz. Eu vou pedir pro Netão fazer ela. Faz aí, Netão. Pra mim ela já respondeu a pergunta, mas talvez de tanto aprendizado que ela soltou nos últimos 15 minutos aqui, talvez vai sair mais água dessa coisa ainda, viu, bicho? Dessa fonte, né? E assim, o intuito do café é sempre a gente levar a transformação, né? Transformar a vida das pessoas através das histórias contadas aqui. Né? E sua história realmente é impactante, né? Não só hoje você vive uma glória, digamos assim, mas o que você passou lá no início te trouxe até aqui. Né? E nesse sentido a gente quer te perguntar... pela essência da sua pessoa, né? Quem é Joá? Olha, é uma coisa... É muito difícil me definir porque eu tô sempre em evolução. Então, para mim, me definir significa me colocar dentro de um quadrado. De um quadrado, de uma caixinha. E então significa que eu já parei, eu não tô indo para frente. Então, quem pode ser... Quem será, Joá? Nesse momento, Joá é uma pessoa satisfeita daquilo que é a vida dela, daquilo que ela queria ser satisfeita, daquilo que eram os planos. Não satisfeita profundamente que eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer. Então, eu acho que eu sou, se for definir, sou uma pessoa apaixonada pela vida, que todos os dias quer ver o que a vida vai me dar. O que ela vai me trazer ainda. Porque eu acho que até o dia que ele resolver... não é mais pra você, eu tenho a obrigação de viver tudo que eu tenho pra viver. Ele tá me dando aquela chance. Puxa, legal, hein, cara? Uau. Ô, Caio Antunes, dá as suas considerações finais aí do episódio. Eu sou um admirador dela, ela sabe disso. Eu tenho ela mesmo como referência materna, porque ela foi uma segunda mãe, ela, a Carla, são de fato referências pra mim. E te agradecer essa oportunidade de estar aqui ouvindo toda a sua história. É lógico que eu conhecia, né? Mas você também ter aceitado esse momento de abrir o seu livro, já é um livro aberto, mas eu acho que aqui a gente abre mais, né? Porque a gente está falando com muitas outras pessoas. Então essas oportunidades também que vocês dão, eu quero parabenizar, acho uma oportunidade única e dizer que eu sou mais ainda admirador seu, mais ainda da sua história, da família linda que você construiu e nos presenteou. E no fim, para nós, os nossos valores são sempre família, amor, união. E obrigado. Osmar Neto, considerações finais. Eu não sei se só é a minha impressão, mas ela tem um alto astral, hein, cara? Ixi. E assim, eu quero te elogiar também pelo seguinte. Eu vivi essas histórias. Você tem uma capacidade muito boa de contar histórias com detalhes que faz a pessoa se imaginar como estivesse no seu lugar, vivendo o que você passou, conhecendo os lugares que você conheceu. Eu tive essa impressão também. Né? Então, que legal, cara. Obrigada. Não, eu vou falar a mesma coisa. Obrigada. Eu senti isso. Contando a tua casa, eu já consigo visualizar a tua casa. Eu já vi o quarto, o sofá onde tava, tudo ali. A intensidade de vida, né? Ela traz com ela essa intensidade. E outra, a coerência, né? Ela falou a vida é bela e no final ela falou também a mesma coisa. Então você vê que tá dentro dela isso aí, né? Justamente. Obrigado pela sua história aí. Eu acho que me impactou, porque nesses últimos 20 minutos eu tomei sua bordoada aqui. Coisa que a gente recebe e não fala nada, mas parabéns pela história aí. Obrigada. Cara, eu tenho certeza que isso aí, que as mulheres que forem escutar isso aí, vai mexer muito com elas. Se eu posso levar uma mensagem para as mulheres, para as meninas, é exatamente isso. Ali, quando externamente as pessoas te olham e pensam que você, porque na época aquilo aconteceu, pode ser o máximo da derrotada. Uma menina de 17 anos, grávida, com um homem do outro lado do mundo que ninguém nem sabia como que era. Se era novo, se era velho, se era feio, se era mafioso, se era honesto. O que era? Ninguém sabia o que era. Ela olhou pra mim e falou mafioso. Não sabia o que era, mas aquilo não fez eu abaixar minha cabeça, porque eu tive a rede de apoio, então é importante também para as famílias saberem que quando acontecem as coisas mais difíceis, se você não tem rede de apoio, ali de verdade você pode se perder, mas se você tem rede de apoio,
tudo você supera e consegue pegar aquilo e levar pra frente, fazer crescer e virar uma coisa de orgulho. E não, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Graças a Deus aconteceu isso comigo. Zé da Sabrina. Nossa, Vardinho, cara, fala aí. Considerações do mais um episódio daqueles, né, cara? Assim, o do Caio já foi muito bom, né? Saber a história dele. Nossa, de tudo que ele passou ali, também você viu aquele filme de tudo acontecendo. E você contando sobre, né, em nenhum momento eu senti que você estava triste ou que você se sentiu perdido em algum momento disso. E olha, Dona Dirlema realmente é uma guerreira, cara. E, olha, criou uma menina assim que... Vamos trazer ela aí. Não, umas meninas que você não conhece é outra irmã também. Cara, sabe a batalha que fez a outra. Pra você ver assim que é um negócio que, cara, em momento algum eu senti ela contando, assim, igual o Netão falou, você vivendo as histórias, em momento algum você vê ela como posição de vítima nessa história. Sempre como protagonista. Protagonista. Então, a minha vida. A minha vida. Eu tenho que ser protagonista. Então, você vê que é uma energia assim que a pessoa falou, não, cara, eu vou ter um filho, vou criar. Na vida que segue. Porque a maioria das vezes a pessoa, nossa, vou ter um filho, minha vida acabou. Eu engravidei de um cara que eu nem sei de onde que é. Meu Deus, nunca mais vou ver ele. Não, foi lá, as coisas aconteceram. Hoje, né, continuou casada, teve mais filhos. Com certeza deve ter uma vida ótima. Então, construiu uma história. E aí ela falou que, assim, até esse momento, ela só estava preparando. Agora que ela vai viver. Então você fala, caramba, cara. Você vê que, tipo assim, cara, não tem. Muito obrigado pelo seu episódio. Não, obrigado a vocês. Fico feliz, feliz por ter retornado desse episódio, né? Depois de um tempinho e top. Obrigado. Eu, assim, as minhas considerações, né? Eu dificilmente, às vezes, quando vem um convidado, eu não faço uma analogia de uma história bíblica. Eu gosto muito da Bíblia, eu já li algumas vezes. E tem uma história de uma jovem chamada Ruth, que eu não sei se você conhece. Conheço. Mas, assim, eu me identifiquei muito com você, a história de Ruth, porque em um determinado momento da vida dela, ela abre mão do país dela e volta com a sogra dela, e dizendo assim, seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então, você abriu mão do seu povo aqui. Sim. E foi para morar com seu marido numa atitude muito corajosa. E você passou isso para falar, agora sim, seu povo será o meu povo. Né? E eu estou com você por inteiro aqui. E muito legal, porque você, ao longo desses 29 anos, você foi construindo a história tijolo por tijolo. Entendeu? E isso teve choro, teve saudade, com certeza que teve. Mas teve também muita alegria. Sim. Entendeu? Nesses 29 anos. Então hoje eu tive o prazer e a felicidade de alguém que não é que deu certo, é que quis fazer dar certo. E colocou a mão na massa e falou, não, vamos trabalhar juntos nesse propósito definido de, como que eu ouvi muito você falar, criar filho, como que você disse? Crescer filho. Crescer filho? Uhum. Isso, de crescer feliz, realmente assim, criar, mas ela fala, como disse? Crescer filho. E realmente é isso, crescer filho, preparando os filhos para a vida. Então hoje você disse para nós aqui, aos 50 anos, eu estou diante de uma mulher muito vibrante e dizendo assim, eu tenho muita lenha para queimar. Tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita lenha para queimar. Eu não, e tem gente assim que está com 50 anos se entregando. Então hoje eu saio daqui renovado, realinhando os meus planos, que ainda para a Itália eu sou jovem pra caramba. Essa é uma consideração ótima. Então eu sou muito jovem, né? E dizer assim, muito obrigado mesmo de você ter compartilhado com a gente a tua história, a tua vivência, e acredito que mais, além de você inspirar mulheres, você vai inspirar famílias que estão com relacionamento meio abalado e falar, não, gente, vamos dar certo, vamos fazer dar certo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Amei ter conversado com vocês, foi muito espontâneo, muito natural. Eu já tinha visto outras vezes vocês, mas de verdade foi muito bom. Foi bater papo com amigos faz muito tempo. Parecia assim que conheço vocês faz um tempão. Então, de verdade, obrigada. E faltou a última pergunta, e a mais importante. Como que faz para tirar a cidadania italiana? O que a nossa convidada merece, pessoal?
Pessoal, estamos finalizando. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal. E um abraço aí, cafezeiros. Valeu, tamo junto. E tamo de volta.